5, 4, 3, 2, 1. Salve, galera! Começando mais um podcast Deu Bom, o podcast mais hip hop de Brasília, né? Podemos dizer assim. Eu sou o Rodak, o seu host, seu anfitrião, e ao meu lado está o grandioso Neto. Exatamente, estamos aí para mais um episódio, né? Nessa episódio. retomada do podcast Deu Bom Brasília, Exatamente. né? E voltando com esses adjetivos maravilhosos, né? Só pro nosso convidado entender, eu não vou revelar ainda quem é só pro nosso convidado entender, cada convidado que a gente vem tem um nicho, ele é ou é da música, ou é do futebol, e aí a gente sempre coloca o adjetivo podcast mais futebolístico, podcast... Às vezes é difícil, né? Porque às vezes não... Às vezes vem um urologista aqui, aí eu quero ver como é que vai ser. Mais pica de Brasília. Aí foi bem. Então, e Neto, como é que tá aí? Como é que foi essa semana? Semana cheia, né? Semana cheia, mas é bom porque esse projeto tá cada vez mais voltando ao que era, né? Porque a gente tinha as raízes, né? Exatamente, mas a gente ficou um tempinho off, a gente falou no último episódio, ficou um tempinho off justamente para montar a estrutura melhor ainda, né? Porque a gente tava fazendo as coisas meio que tentando botar pra frente, mas peraí. Andando e a gente correndo atrás. A gente pilotando o trem, sendo passageiro. Agora não, agora calma aí, vamos organizar isso aqui, né? Mas estamos aí para um episódio mais do que especial. Quem ama cultura, esse episódio aqui, você tá doido. É isso aí, porque hoje a gente vai falar com um cara que ele representa a cultura do hip hop de Brasília, do Brasil, da Ceilândia também, né? Que é o grande Riva. Salve! Salve, salve! Bora. Pararararará. Alibi. Cala sua boca. Muito bom. Pode crer. Prazer estar contigo aqui. Satisfação demais. Nosso podcast, a gente já tá há tempo querendo trazer você. Pode crer. Finalmente bateu as agendas, né? A gente entende que isso. é coisa de agenda e tal. Mas, pô, a gente só felicidade aqui conversar com você, ter esse papo bacana sobre a sua carreira, sobre o Alibi, sobre o hip hop. Inclusive, segunda-feira foi o dia do DJ, né? Isso. Dia do DJ. Dia mundial do DJ. Agora que a gente tá... Né? Isso, é porque a gente faz gravado. Faz gravado, né? Mas você também é DJ, né? Então parabéns. Eu engano. Sei quando vazar já vai dar polêmica. Falar que é DJ, pô. Mas é isso. Eu não botei os nossos créditos aqui, Neto. Mas... Vai falar. Eu queria a gente... Devidamente identificado. Agora sim, aí os arrobas todos aí. Mas você falou da agenda, mas também calhou de ser nessa nova fase, né? Sim. Então, que pra gente também... Que agora a gente tem o nosso próprio estúdio. O que você tá achando do estúdio, Neto? A gente tá ajeitando ele cada vez, tô achando melhor. Porque... Cada vez uma pecinha diferente. Mas é aquele negócio... quem trabalha com audiovisual, quem trabalha com música, também tem o meu estúdio de música lá, que tá... há 45 anos e todo dia tem nunca algum acaba, cabo, né? tem um não sei o que. É que nem uma obra de arte. O artista ele nunca acaba. Nunca tá bom. Ele só abandona a obra. Mas é isso. Vamos começar do começo? Vamos, primeiramente, né? A gente tem que falar aqui dos nossos patrocinadores, né? Então vamos lá. Deixa eu passar. Calma aí aqui. Deixa eu ver em qual câmera tá. Vou ter que ajeitar aqui primeiro. Aí, boa. Aqui do nosso... Enquanto a gente não tem patrocinador, Arapuã, né, galera? A gente tá aí, ó. Arapuã, falei, rapaz, os caras tão fortes. Nosso patrocinador, Arapuã. Ligadão em você. Daqui a pouco volta a Nesla. Calme. É só uma brincadeira aí, galera. Quem quiser anunciar com a gente aqui, ó, anuncia aqui. Estamos com espaço aí para patrocinadores, tá? Estamos precisando. Se você quer apoiar a gente de alguma forma, patrocinar... A gente conversa, né? Vamos conversar. A gente aceita até galinha. Exatamente. Nesse negócio. É porque a galera que tá chegando agora, né? A galera que tem interesse. Mas vocês têm portfólio? Sim, o podcast já foi... Ele foi ativo durante muitos anos. Sim, ficamos 4 anos já, mais ou menos. Uns meses, né? Isso. Fechados aí com esses contratos, né? Aí que a gente tinha... Saíram por... Sim. Tá certo, né? E agora a gente tá em busca de novos, né? Então, se você quiser patrocinar a gente, entre em contato aí com o Deu Bom Brasília. Manda uma DM, manda um e-mail, deuombrasilia@gmail.com, que a gente conversa. E falar aqui também do estúdio Rodak, né? Esse estúdio aqui que a gente montou aqui. O meu estúdio, que eu estou muito feliz agora que a gente tem o nosso cantinho pra gente fazer o nosso podcast. Agora a gente pode gravar de dia, de tarde, de noite, sábado, domingo, do jeito que a gente quiser, pelado, vestido. Prefiro vestido ainda. E o estúdio também em breve vai estar para locação, tá, gente? Então, ele fica aqui na 506 Norte. É um estúdio muito bonito, multiuso,
o cenário ele é, como eu falo, é multiuso, multimídia, né? Também tudo. Exatamente. Você Ele é pode Ele vira o que você quiser. Exatamente. Então, Pra você gravar seu infoproduto, que é uma coisa que tá na moda, infoproduto, fazer lançamento, fazer qualquer coisa, alugar só o espaço de repente pra fazer alguma coisa também. Fazer curso. Exatamente. Essa mesa sai, essa mesa fica, o Rodrigo sai, o Rodrigo fica. Isso, a gente já fazemos sem qualquer roupa, negócio. Mas é só procurar a gente, segue lá, @Estúdio Rodak também, manda DM pra gente lá se você quiser alugar, que em breve a gente vai estar disponibilizando aí os valores aí, que tá muito legal esse estúdio, né? Tá valendo a pena. Equipamentos de primeira, tá? Câmeras boas, microfone bom. Tudo que a gente sofreu nos últimos anos aí, Exatamente. indo para outros lugares, né? A gente conseguiu A gente resolver. resolveu aí. É. E pra começar, vamos, né, pra nossa... Opa, calma. Acho que tem que voltar. Tem que voltar. Arapão Aí. foi longe. A frase do dia. A gente sempre começa com uma frase do dia e a gente vai querer sua reflexão sobre a frase. crer. A frase do dia é: não desanime com a derrota de hoje, porque amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Essa é a nossa Faz frase sentido. motivacional, né? Pra motivar a Desmotivação. galera aí. Eu queria saber o que você acha dessa frase. Comenta um pouquinho aí, dá o... Pô, tudo a ver, né? Assim, acho que é até bom, às vezes, a pessoa se acostumar com a derrota, porque a gente não quer dizer também que é só derrota. Aham. Mas quando você se acostuma com a derrota, você sabe vencer também. Sim. Então você é acostumada, já passou por várias situações, várias derrotas, então você vai poder falar, caramba, já passei por isso aí, já passei por isso, já tomei lapada ali, Você degusta já apanhei ali. Você degusta, fica mais gostoso vencer, Com né? certeza, com certeza. Isso aí faz todo sentido. O que velho. vem é lucro, né? Você já tá tão acostumado a É isso, com certeza. O que vem depois é lucro. É isso aí. Então vamos aqui voltar agora ao nosso podcast mesmo e vamos começar com aquela pergunta que a gente sempre faz, né? O começo de tudo. Começo O de início. tudo, eu gostaria de saber, você é daqui mesmo de Brasília, Sim. onde é que você nasceu? Conta aí um pouquinho da sua história, do Sua seu infância, começo. como é que foi sua infância? Isso, não sou daqui de Brasília mesmo. Uhum. Eu nasci no Hospital Santa Lúcia, Uhum. né? A gente sempre foi de Quebrada, Taguatinga, Ceilândia. Aham. Mas na hora de nascer não teve hospital lá na Quebrada. Sim. Teve que ir saindo, vai procurando até chegar Seus pais moravam onde? em Taguatinga. Taguatinga. Em Taguatinga. Não E aí tinha você vê, hospital. nem no hospital de Taguatinga não foi. Teve que vir pro hospital Santa Lúcia, na W3 Sul. Sim. Aham. Aquele hospital lá no final ali, né? E é isso. Então a gente teve uma infância mais em Taguatinga. Uhum. E aí logo em seguida, a adolescência, aquela coisa toda, foi crescendo. E aí Ceilândia. Aí depois só Aí Ceilândia. você tinha seu irmão também, né? Isso, que, isso. infelizmente, Nossos faleceu. irmãos, assim, era uma família com 5 irmãos. Aham. Uhum. Tem uma história no meio aí pra chegar ao 6º. Aham. Mas era eu, mais 3 irmãos e uma irmã, Uhum. que é a Simone. E no meio da caminhada apareceu mais um irmão. Né? Um irmão filho do meu pai. Ah. No meio da caminhada, assim, há uns 20 anos atrás, mais ou menos. Uns 15 anos aí, 20 anos, ele Apareceu assim. Ele apareceu assim. Aham. Ele fez o corre, ele queria conhecer o Aham. pai. Sim. Internet, começou a pesquisar, tal, aquela coisa toda. E foi encontrando um irmão, encontrou outro. E aí chegou. Ah, legal. E como é que é a relação hoje? Ah, de boa, muito de boa. Ele mora aqui? Mora em Planaltina. Planaltina. Ah, Aham. legal. Mas voltando um pouquinho, como é que foi essa infância em Taguatinga? Taguatinga Norte? Sim. Como é que foi essa infância lá? Como é que Cara, era na escola? Como é que era na rua? A gente foi muito influenciado pelo meu pai, no sentido de... Meu pai, ele tinha uma banda, né? Um grupo, né? Na verdade, um grupo sertanejo. Então, assim, ele tocava sanfona, acordeon. Na casa musical, então. Isso, músicas sertanejas, né? Da época mesmo, daquele modelo. E aí a gente cresceu ouvindo isso, né? Ele sempre com a dupla cantando, tocando, e aí você acaba se influenciando também. Sim. E vai junto, começa a cantar. Tanto é que essas músicas antigas sertanejas a gente conhecia tudo. Ah, é? Tudo. Ele tocava os raizão, os Não, modão? todos, tudo. Os originalzão lá, década de 70, 80, sertanejo. Aí a gente com ouviu ele. tudo. E tocava, meu irmão, Jamaica chegou a tocar sanfona também. Ah, é? Não aprendeu muito bem, mas... Mas começou ali. Isso. E a gente teve uma infância muito voltada pra música mesmo, né? Sim. A gente ia muito no SESI ali de Taguatinga, então lá também tinha aula de coral. A gente fez coral durante muitos anos. Isso ajudou também a gente, depois quando a gente começou a se envolver com música e tal, né? Se envolver mais com música, né? Que o coral já era aquela leitura de partitura, todo aquele processo, que hoje eu não consigo ler mais nada de partitura. Mas na época a Uma gente coisa tinha mais que ler, técnica, né? lia tudo, era todo aquele processo, eu era a terceira voz e tal.
Terceira voz? Era a terceira voz. Tem essa. Tem as Eu só cheguei até a quatro. segunda ali. Não, tem. Legal. isso. E aí na igreja vocês começaram a aprender, né? Mas sempre, assim, a maioria dos músicos, né? Quando você vê, assim, os músicos bons de carreira, assim, eles sempre começam na igreja, né? É, Mas grande sempre parte, dá né? uma Grande base parte, boa, grande né? parte. O lance da igreja pra gente, ele veio depois da vida adulta, né? Uhum. Não foi nem na infância, assim. sim. A gente tinha... por exemplo, minha mãe já tinha passado pelo evangelho, todo esse processo. Minha avó era índia, foi evangelizada, todo aquele processo e tal. E aí a gente, na vida adulta mesmo, foi que quando... Aham. Pra você ter uma ideia, isso foi em 2000. Aham. Foi em 2000, então tem recente, 26. é. É recente. Pô, 26 O lance anos. do evangelho, né? Aham. Aí logo em seguida depois foi o Jamaica, uns 4 anos depois. Minha irmã, a galera foi chegando e tal. E aí... E você chegou a seguir a religião, ser evangélico? Sim. Aham. A gente sempre congregou. A gente congregava no Penorte, uma igreja que chamava Igreja Presbiteriana Betel. E depois, logo em seguida, a gente ficou uns 10 anos lá. E depois a gente foi para uma igreja que se chama Sal da Terra. Ficava em Águas Sim, Claras. sim. Hoje Que era da praça ali, né? E é Sal. Ah, não, Aquela é aquela é Céu. céu, confundi. Isso. Então. E hoje ela tá ali no Parkway, em frente a Águas Claras ali. Sal da Terra. E até A hoje sala, você Sim, da sim. igreja? Aham. Porque o pessoal vê assim, pô, o cara do hip hop, não sei o que, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver, Uma não, coisa, velho. uma coisa, outra coisa, outra É coisa. isso. E, assim, eu imagino que nesse sentido, né? Imagino, não, eu vou fazer a pergunta que eu acho que é mais coerente. Você sentiu quando você chegou um preconceito por você vir dessa realidade de hip hop, da cultura hip hop e tal, ou não? Com certeza, rolou e muito. E muito. A gente, por exemplo, eu tava naquela fase, a gente tava com o esquema do Alibi muito ativo, né? E o Jamaica tinha saído da história do Alibi, foi quando o Jamaica assinou um contrato com a Warner. Então ele tava fazendo essa carreira lá no Rio de Janeiro. O Alibi foi mais ou menos em qual ano? O Alibi foi em 94? 95 e 97. Foram esses dois anos. CDs que nós lançamos, certo. entre 95 e 97. Aí, mais ou menos... Então, essa coisa do Alibi na década de 90 até 2000 tava sempre muito forte, né? Pra você ter uma ideia, até hoje a gente tem... O esquema do Alibi é muito forte na quebrada, é assim. Sim. Então, imagina lá em 97 mesmo, foi o ano... O ápice ali, né? Então, 2000 tava daquele jeito e aí... Simplesmente aconteceu o lance da conversão, mano. Isso aí é umas loucuras que rolam, que acontecem, tá ligado? Isso rolou comigo, a gente foi numa parada que chamava Encontro. Era pra ficar lá uns 3 dias no lugar. Aí a Jane, inclusive, a minha esposa, tava grávida do Ravel, que foi o ano que ele nasceu, 2000. E cada um foi pra um lugar, pra uma chácara, no caso. E chegamos lá, cara, e aí eu fiquei envolvido lá pela aquela casinha gospel que armaram pra mim. E eu caí mesmo. Quando eu falo assim, a casinha gospel, porque foi bem interessante. O camarada que era o dono da Discovery, que era o nosso selo independente na época, ele se converteu também, a esposa dele também era pastora. E ele começou a chamar a galera, né? Aquela coisa de chamar, bora lá. E a gente nunca ia, nunca foi. E aí um dia... Falei, tá, vou nessa parada, mãe. Vou levar. Vou ver de qual é. Vou ver de qual é. Vou levar um livrinho aqui pra fazer umas letras e tal. Um livrinho mais sangrento aqui pra pegar uma inspiração. Foi daquele jeito. Eu falei, 3 dias lá, mas vai ser 3 dias na sanguinária. Aí cheguei lá, não rolou nada, deu tudo errado pra mim. Já voltei crente, mano. Daquele jeito foi uma casinha cabulosa. Caiu mesmo. Caí. Cheguei lá, mas não teve jeito. Mas foi uma parada, eu acho que eu creio que foi necessária pra aquela época, tá ligado? Assim, pra mim foi muito importante, foi interessante o processo da gente viver aquilo ali, entender, abrir a mente pra outras situações. E foi bem interessante. E aí, nessa caminhada, a gente tá aí, né? 26 anos. E assim, você tocou no assunto do Alibi, né? Que ainda é forte, a gente tá Mas eu queria voltar um pouquinho mais. Eu queria saber como é que você era na adolescência e como é que você entrou no hip hop. Pode crer. Vamos lá, isso aí. Então vamos lá. Em 82, vamos voltar agora legal. Bora. A gente estava, igual eu te falei, que a gente, quando criança, ouvia muito sertanejo, aquela coisa toda. E a música soul e funk, aquela James Brown, Brass Construction, todas aquelas Música bandas negra. americanas, A gente começou a consumir aquilo ali também, junto com o sertanejo, e aquela coisa toda.
E daqui a pouco aquilo tomou conta da vida da gente. Então eram os grupos antigos, Curtis Blow, tal, Brass Construction, tantas outras coisas. Eu me lembro de cenas assim bem hilárias, que era como se fosse no desenho daquele filme do Chris, né? Que ia eu e o Jamaica ali pra Discodil lá em Taguatinga. No centro de Taguatinga até hoje tem essa Discodil. E antigamente lá tinha aquelas cabines que a gente levava o vinil lá pra dentro, o disco, e ficava ouvindo, né? Então, olha só, a gente ia pra lá na década de 80, 81, 79, a gente já ia pra Discodil. E a gente, tipo assim, com 12 anos, com 10, 11 anos, eu ficava imaginando hoje, né? A programação da molecada, né? Aí a gente ia pra lá, eu e o Jamaica, a gente pegava uns discos, olhava lá só pela capa, né? Pegava assim, pô, os negão aqui, deve ser doido. A gente separava alguns, ia pra dentro. Cabine. E os caras das lojas só... Não vou comprar nada não, Tipo esses assim, moleques. ninguém vai comprar nada, eu já tô ligado. Já sei que Eu não só vai... atrasando aqui meu lado. E pá, e a gente colava lá, meu irmão, a cabine chega suava. E a gente ficava ouvindo música lá dentro daquela cabine, pirando. Que fez parte da nossa infância, assim, muito pesado, né? A gente fazia muito isso, né? E aí, em 82, aconteceu uma parada muito interessante, que foi um amigo nosso, morava na rua lá, e ele sempre viajou muito pro Rio de Janeiro. E em uma dessas viagens dele, ele trouxe um vinil que se chamava Afrika Bambaataa e... Tô ligado. A Afrika Bambaataa and Soul Sonic fosse com a música Planet Rock. Isso foi em 82, o ano da música, lançamento da música nos Estados Unidos. Ele conseguiu porque os caras trouxeram de navio, Rio de Janeiro. Ó, isso aqui é que tá bombando lá na gringa. Aí ele já pegou. Aí pegou um e trouxe. E a gente começou a ouvir essa música lá em 82. E aí a gente é acostumado a ouvir muito funk, muito soul, aquela coisa toda. Veio aquela batida eletrônica que mudou tudo. A gente, caramba, o que é isso? A gente, caraca, velho. Todo mundo ficou louco com aquilo ali. E era essa do Afrika Bambaataa, né? E aí, a partir dali, a gente começou a querer entender mais o que tinha mais daquilo ali. E aí, pronto, a partir de 82, já era. E aí, beleza, aí teve essa virada do Afrika Bambaataa. E é engraçado, eu sou músico também e produzo muita coisa há muitos anos. Nossa. E muita gente vem falar comigo, assim, gente mais velha que eu, né? Vem falar comigo que se encaminhou pro jazz, se encaminhou pra cultura hip hop e tal, por conta de... Não, às vezes não especificamente desse álbum do Afrika Bambaataa, mas por conta do Afrika Bambaataa. Sim, sim. Ele realmente foi uma referência muito grande. Aquele ali chegou e tomou conta, né? Aonde chegava a gente era contagiado, todo mundo era contagiado. Era muito diferente pra época, muito, né? A muito, questão do muito eletrônico, avançado. né? Isso. Porque você pega, né? Você pensa em soul, funk americano, você lembra do James Brown, a banda tocando e tal, o groove ali, mas aí quando vem o Afrika Bambaataa e coloca o eletrônico... E ele veio sampleando uma música que era do Kraftwerk, né? Aquela banda alemã. Juntou com aquilo ali, a gente conhecia os vinis já do Kraftwerk, que a gente acompanhava todos os lançamentos dele ali também. E tá aí, só um parêntese, tá? Assim, só agora dando uma alfinetada. Um grupo muito subestimado, o grupo alemão, o Kraftwerk. Sim. Porque é muito subestimado porque a galera eu acho que na verdade eles estavam muito à frente da cabeça da época de quem escutava música, né? Demais. Porque os músicos da época mesmo você pega a declaração tipo David Bowie, pega a declaração da galera fala, isso aí é som pra extraterrestre, é som tipo, a galera conceituada da música desmerecendo, né? Não entendi. Mas é porque eu acho que eles pensavam muito mais na frente. Muito, né? muito, muito tanto demais. de computador que eles usavam, tanto de... Aquilo era louco demais. E a gente viajava naquilo ali, cara. A gente curtia muito, né? Quando viu aquela mistura, a gente, caramba, aquilo doideira. E aí isso foi em 82, né? Então o tempo foi passando. Em 84, a gente já tava muito dentro dessa coisa do hip hop, né? Eu lembro de alguns programas que rolavam em rádio, por exemplo, tinha a Rádio Atlântida FM, e ela rolava alguns programas. Lembro aquelas coisas das vietas. Atlântida. A gente ficava ouvindo muito. Via muito rádio, né? E aí um dia um cara rolou um som também muito, muito louco, que foi o do Run DMC, Rockbox. Aí quando ele rolou esse som, na rádio, tava ouvindo eu, Negão, Jamaica, a gente ouvindo e pirando, e o cara falando, isso aqui tá estourado nos Estados Unidos, isso aqui é hip hop. E a gente, caramba, velho. E tentando entender o nome, 82, 83. A gente ouvia o nome, mas não entendia muito. Não tinha onde buscar. Daquela era, não tinha nada. A gente só ouvia e tentava entender, mas e pirando, né? Sempre curtindo muito, né? Então... E assim, nessa época, já pegando essa época
Você falou do Run DMC, ele 84, 85 ali. Isso. Você já escutava alguma coisa nacional, né, na pegada hip hop? Já tinha? O que que chegou pra vocês? O que a gente ouvia era Jazz King Combo, por exemplo. Jazz King Combo a gente sempre ouviu, sempre assim. E alguma coisa da banda da Black Hill, né? Aquilo lá, o mais nacional que a gente ouvia era isso. Sim. Principalmente Jazz King Combo. A gente pirava muito. Falar, caramba, esse cara aqui é o pai do negócio. Pra gente era muito louco, né? E agora, a nível de hip hop, não, né? Porque aí foram começando a aparecer os primeiros... Era novo aqui também, Era muito novo, né? A gente começou a fazer isso também, brincando na rua, escrevia algumas coisas e tal, até a gente chegou a criar um grupo nosso, mas esse grupo já foi mais pra frente. Foi em 86, mais ou menos assim por aí, porque foi quando a gente criou o BSB Boys. BSB, que era de Brasília, e o Boys, né? Então, às vezes, a galera chamava BSB Boys. Backstreet Boys. Era. Só que lá era o BS... Ou a galera chamava BSB Boys, tem a ver com aquela relação com os B-Boys, aquela coisa toda. São os dançarinos. Isso. E aí a gente fez essa relação e a gente começou com essa coisa da letra já mais contextualizada ali. E como é que vocês faziam com a batida, com o instrumental? Pois é. Era um beatbox? Era beatbox? Além da beatbox, aí o Jamaica entrou em ação também. Então agora aí é viagem, mas pra quem curte som, essa coisa, porque a gente tinha muita fita cassete também na época, né? Então a gente pegava a música. Era como se fosse um DJ igual Grandmaster Flash criando aquele back-to-back, criando aquele break beat da música, onde a galera dançava, deixando só instrumental da música. Então o Jamaica pegava as fitas cassete, era uma loucura, mano. E aí parava na hora que eu começava a cantar. Deixava só o instrumental em looping ali. Cortava a fita, mano. Caraca. Durex, fininho. Caramba. Pra poder emendar, pra poder colocar parte da outra instrumental. Caramba, era um processo... Não, imagina emendando fita, aquela fita cassete. É que nem fazer... Só quem conhece mesmo vai lembrar aquilo ali, emendando. Corte de filme que antigamente era assim, né? Você não sabe. Mix de música também era assim. Tal, emendando pra gente pegar um instrumental ali, criar um instrumental pra poder cantar. Isso era o Jamaica que fazia. Aí o Jamaica começou aí, então. Aí o negão ele já se interessa, sempre gostou de música, sempre gostou muito de aparelhos também, né? Então ele já chamou muita atenção, o negócio de picape, aquela coisa toda. Assim, cada um foi ouvindo ali e se interessando por alguma coisa, né? Que é esses 4 elementos do hip hop, o break, rap, grafite e os DJs, né? Então cada um vai olhando e se interessando. Na verdade, eu sempre fui muito voltado por esses 4 elementos. Eu cantava, dançava, fazia grafite e discotecava ali, brincando, né? Nunca fui profissional nessa coisa da discotecagem. De vez em quando eu pego uns DJs aí e falo, meu aluno, já fui meu aluno. Aí só pra sacanear, mas nunca fui nada não, mano. Isso aí é... Mas assim, você falou dos 4 elementos. Só pra quem não sabe, quais são os 4 elementos? É o breaking, o MC, né? O rap, essa coisa, DJ e o grafite. Esses são os 4 elementos do hip hop. Hoje, numa linguagem mais moderna, a galera já coloca, tem os 5 elementos, que é o conhecimento, tem o 6º, que é beatbox, tem um basquete de rua. Então a galera acrescenta alguns elementos dentro desse processo. Mas essa é a base disso aí. Os pilares são esses 4. Legal. Entendendo que a base mesmo de tudo isso é o DJ, mano. É o DJ, né? O DJ é o início de tudo. Porque se não tiver o som lá do DJ, você não dança. Tanto que a criação disso... Até pra fazer o grafite, né? Você se inspira. Sempre. Batida. A criação desse processo todo do hip hop, ele vem através de um DJ chamado Kool Herc, né? E... O Grandmaster Flash, esses caras criavam breakbeats, eles começaram a criar muita técnica dentro com as picapes, que são já usadas até hoje, daquele jeito. E tudo começa por esse DJ também, né? Que já fazia essas festas. O camarada que veio da Jamaica para os Estados Unidos. E aí, nesse time aí de fazer festa, aquelas que eles chamavam de block party lá e tal. E aí eles criam uma festa, um evento, uma festa numa quadra. Nesse dia... Eles juntam e falam assim, mano, a gente vai juntar dinheiro pra comprar material escolar pra minha irmã. Que era essa... Hoje a galera, todo mundo já sabe mais ou menos dessa história. Então, o nome dela é Cindy Campbell. Então, esses dois irmãos fizeram essa festa, arrecadou dinheiro pra comprar material escolar. E aí é datado o nascimento do hip hop, no dia 11 de agosto. Foi o dia dessa festa. De vez em quando eles lançam esse fly feito à mão, que a galera dessa festa... Foi aí que juntou todo mundo ali, tava todo mundo. E aí eles têm datado ali, aqui foi o nascimento do hip hop. Legal. Foi interessante. Ou seja, desde o começo o hip hop, ele
ele nasceu de uma coisa altruísta, né? Sim. Uma coisa Essa de coisa desse de social ajudar. foi de ajudar Pensando mesmo. no social, né? Foi muito interessante, foi muito louco isso aí, cara. E faz total sentido. E é engraçado que, desculpa, Vai lá. o dia 11 de agosto é o dia do estudante aqui no Brasil. Sim. É verdade, né? Bateu a data, né? Bateu, é. né? E assim, engraçado você falar, o Rodrigo puxar isso do altruísmo e tal. Porque a gente vê muito, o hip hop é altamente ligado a essa parte altruísta. Sim. E tem essa ligação com o social, né? Uhum. Eu acho que por falar muito mais com quem é de quebrada e quem vive essa realidade no dia a dia, seja o tempo que demora para sair da quebrada para trampar e tudo mais. Tem essa ligação porque eu acho que o hip hop vira uma ferramenta para, de certa forma, salvar, nem que seja trazer um fim de semana legal de festa, nem que seja, eu falo salvar em todos os sentidos, mas desde esse sentido mais simples até o social de fato, né? Que foi no caso aí do dia da criação, né? E uma parada muito interessante que rola dentro disso aí, aquele grupo que se chama Grandmaster Flash, eles lançam um som em 82 também, que se chama The Message. The Message é The Message, né? Aí, essa música, ela muda tudo que se cantava. Por exemplo, de 82 para trás, a galera cantava tudo. Os MC agitavam a galera e tal. Aquelas coisas da batalha de rima, falava muita coisa, falava muita brincadeira, aquela coisa toda, mas aquele era o rap, tava dentro. Tipo, você vai pegar Sugar Hill Gang com aquele melô do Tagarela, que é 15 minutos de música lá, sei lá, aquela coisa toda, você vai ver os caras vão falando de tudo ali. Quando o Grandmaster Flash lança essa música, aí eles começam a falar das mazelas. Aí eles começaram a falar do Bronx, só que tipo assim, pô, a gente foi esquecido aqui, tá tudo quebrado, tá tudo lascado, e ninguém liga pra gente. Aí eles começaram a denunciar. A partir daí, a letra do rap ele vai tomando outro posicionamento. Vai mais pro protesto. Aí foi mais pro protesto. A partir daquela música, né, de mensagem. É porque a galera, acho que assim como qualquer outro estilo de música, vou colocar música secular, né? Ela começa pra diversão, pra animar a festa e com o tempo a galera vê aquilo como uma ferramenta pra poder denunciar alguma coisa, pra poder mostrar uma realidade. E com o hip hop não foi diferente, né? Com o rap não foi diferente, né? Isso mesmo. Essa passagem que você contou, eu já vi alguns documentários sobre que apontam isso daí. Que você vê basicamente que era pra. O MC tava ali pra animar a galera, fazer uma piadinha ou outra ali no meio de uma rima, mas a galera tava pra dançar a música do James Brown que tava tocando no LP. E aí ali na parte instrumental ele soltava uma piadinha, uma riminha e tal, e chamava a galera pra agitar. Então não tinha essa parte essa parte de denúncia, de falar como tava quebrado, não tinha essa parte ainda, né? E aí essa música então foi um marco pra isso. Ela foi um marco pra isso. Essa música ela mudou tudo. E então, agora falando de composição, agora eu fiquei encucado pra saber, nesse BSB Boys, o que vocês compunham? Cara, que tipo de música vocês a compunham? gente falava de hip hop, Sim. né? Eu lembro de e é difícil, quando eu falo lembrar assim, não tem... que essas músicas são de 85. Aí algumas 40 anos. Velho, então tem muito tempo. Então quando a gente tem a galera, né? Esse grupo foi formado... No início era eu e o Calaco, que era mais um brother, e depois Jamaica também. Então, BSB Boys eram nós três, né? Eram os três. Então a gente cantava, nós vamos proclamar o movimento hip hop, vamos cantar um rap, dançar no shopping se rasgar, no break que é uma dança louca, fazer altas beatbox só na boca também, vamos transar o nosso visual, usando panos que nunca se viu igual. A gente ia levando essa parada, mas isso era 85, 86. A gente já tinha essa pegada. Eu me lembro de uma galera falar assim, pô, esses bichos estão cantando aí, mas eles estão muito avançados pra época. Tipo assim, a gente já tinha muito o visual. A gente realmente, a gente meio que, tipo assim, caraca, velho, isso aqui é a gente, mano. E todo mundo absorveu muito a cultura, o lance do hip hop, né? Aquela coisa do gringão, tá ligado? Então foi muito natural. A gente cantava, tudo que a gente cantava. E aí, é uma parada tão cabulosa que eu lembro que em 88, 89, não sei quem entrou em contato com não sei quem, e fechou pra gente fazer show em Goiânia. Eu não tenho como lembrar quem foi que ligou, como é que os caras desses Mas sabiam. vocês já faziam shows por aqui? Aqui a gente brincava com a galera, só fazendo shows, cantando alguma coisinha e tal. E aí Mas esse era cara meio ligou. famosinhos, assim? Era os famosinhos da quebrada ali.
Os pivetão. E aí, ligado, a gente foi pra Goiânia, um baúzão alugado, todo mundo pra Goiânia. BSB Boys lá, daquele jeito, a galera pirando. Cara, foi um. E tem foi uma público loucura. em Goiânia? Tinha Muito, público? muito. Ou era o Goiânia- sertanejo? Não, Goiânia tem um público da cultura hip hop sempre muito forte. Sempre teve, né? A gente conhece, claro, mais o público sertanejo, que é muito forte, mas a cultura hip hop lá em Goiânia, ela tem um público assim muito grande. Tanto é que o Alibi lá em Goiânia era assim, os caras eram fã, meio que tipo fanático mesmo. O negócio era um pouco além do negócio. E tá é ligado? uma coisa que a gente esquece, né? Assim, que. É porque a gente acaba olhando só pro nosso umbigo, né? Onde a gente mora e tal. Mas a gente esquece que as outras cidades também tem quebrada, né? Sim. Tem E aí, quebrada, a cultura hip hop tá. Ela chega na quebrada, mano. Não exatamente. tem como, se identifica. Exatamente. Não pode ser assim a capital de sertanejo, mas tem quebrada também. Tem quebrada. Entende? Então vai ter hip hop. Meu mano, quando ele viu o break, eu sempre conto isso, que foi muito engraçado. Ele fala assim, mano, quando eu vi o break, eu peguei meus cadernos, joguei no chão e falei, é isso aí que eu quero pra minha vida. Quem? Um irmão nosso lá de Braslândia, Sim. PHT. Ele conta essa história, ele fala, cara, eu peguei meus cadernos e joguei fora. Eu falei, eu quero dançar isso aqui. Era mano. isso. pra mim. A loucura era tão grande ver aquilo ali, porque a gente viu o break, quando a gente olhava aquilo ali, não acreditava nos movimentos, o que estava acontecendo, né? Não é agora, a gente aqui já nasce com isso, né? Tá tudo aí. Sim. E assim, nessa época do BSB Boys, BSB Boys. como é que tava a cena do hip hop no Brasil, mas em Brasília? Porque você falou, não, a gente tava sim. famosinho na quebrada, mas o que tinha mais? Tinha. A gente tinha alguns grupos. Aham. Tinha os caras aqui do plano que já cantavam, por exemplo, o DJ Rafa, né? Que ele já tinha cantava algumas coisas também com a galera deles. A gente tinha uma galera de Sobradinho que cantava, era mais espalhada. Minha É terra. isso. Tinha os caras de Sobradinho, tinha do Gama. Tinha a galera lá do Denox, né? Que eu lembro que tinha um grupo Pode muito crer. forte ali. Eu Então, só é esqueci isso. o nome. Então sempre teve. Sempre teve. Depois, nesses lugares foi acabando. Não ficou tão forte como na Ceilândia. Na Ceilândia chegou e ficou. Nunca mais saiu. Em vários outros lugares, por exemplo, o Guará era um lugar muito forte, que tinha grupos de rap, que tinha muitos grupos de breaking. Tanto é o GOG é do Guará. Sim, sim. Tinha grupo de breaking, Eletro Bugalu, que era um Sim. grupo dos brother nossos lá, amigão. Hoje mesmo, ontem, né, eu tava trocando ideia com um desses manos aí. Então, assim, nas quebradas tinham. E depois foi se perdendo. Algumas permaneceram. Na Ceilândia. E por que você acha que ficou Ceilândia na sempre Ceilândia? ficou. Por que ficou forte lá? Pra mim, é a identificação. Aquele lá falou assim, eu acho que todo mundo jogou o caderno fora e falou, é isso que eu quero, tipo isso. Pela cultura, né? A gente viu, tanto na parte do grafite, qualquer elemento do hip hop lá na Ceilândia foi muito. Tipo assim, o break, rap, você vai pegar a referência, vai pegar grupos na nossa época, que era Reforços Breakers, era Def Zulu, isso tudo grupos que nós criamos também. Tinha outros grupos em outras quebradas? Tinham. Mas todos esses, eles meio que pipocaram, né? Sim. Os grupos de rap da Ceilândia, Câmbio Negro, Alibi, Cirurgia Moral, e aí vai chamando, os outros grupos todos estouraram Isso é também. verdade. E Os DJs, tá ligado? Só um negócio. O Cordial, quando esteve aqui com a gente, Sim. o do grafite, Douglas. né? Sim, O Douglas sim. Cordial, abraço pra ele Conheço. também, parceiro nosso. Ele falou. Inclusive, podia vir aqui, né? Pintar essas paredes aqui, né? Verdade, né? Ele pintou do último estúdio. maneiro. Ele falou uma coisa mais ou menos por aí também. Que ele fala, cara, lá parece que a galera respira a parada e é isso, diferente. É é diferente. isso. Até, ele fala até pra ele, assim, que tem dia que ele não tá no CNPJ do grafite, ele tá no CPF, e aí ele combina com pô, posso usar essa parede aqui, posso não sei o quê. Tô ligado. E ele fala, cara, da criança de 2 anos ao o senhor de 95 vem me parabenizar pelo trampo lá, porque isso aqui representa a cidade e tal. É isso e mesmo. ele falou que é diferente mesmo isso lá. Não, é muito diferente. Lá é muito diferente. A galera realmente respira essa parada do hip hop, mano. Na cultura como geral lá, eu acho, né? Você Sim, pega tanto sim. no rock quanto, enfim... O rock já foi muito mais lá não, na o rock Ceilândia. já foi referência. Lá na né? sim, Já foi referência já. O forró, muito forte lá. Tem a Casa do Cantador, então, Sim, então essa coisa não morre lá. Aham. Isso tem a raiz lá, né? Muito forte, né? E... Você falou da Casa do Cantador, que é um espaço, assim... A galera não sabe a importância que esse espaço tem pra cultura no Distrito Federal. Deveria, inclusive, ser mais valorizado. Sim. E quando eu fazia faculdade, eu fiz uma entrevista lá com algumas pessoas num evento que estava tendo lá, não lembro. Mas a gente vê também, assim como toda a periferia, mas falando da Ceilândia, o lance do forró,
tinha um especialista lá no dia, ele atribuiu também por conta da migração também, né? Sim, tem muito nordestino, tem muita gente do norte do país, né? Onde é o estilo de música mais, né? A maior concentração de Brasília de nordestino é lá também, né? Por isso que é mais forte essa cultura do forró, né? E eu quero saber se o rap da Ceilândia, você viu que era mais diferente do rap do Plano, por exemplo, do Plano Piloto? Sim. Qual que era a diferença que você sentia mais, assim? Vamos lá. Década de 90 é como se fosse são os anos dourados do rap, vamos colocar assim. Então, na década de 90, depois dessa fase de BSB Boys, aquela coisa lá que a gente participava de alguns concursos de rap, naquela fase tinha alguns concursos assim. Teve, por exemplo, um concurso de rap no Pandiá, que é a loja que fica ali no Cruzeiro, né? No Setor Militar Urbano. Setor Militar, isso. O clube do Exército. É um dos clubes do Exército. Então, na época, o Pandiá era muito ativo, né? Onde tocava som também. Igual ali no Cruzeiro tinha Kremlin. Sim. Depois foi... aliás, no começo era Fonte, depois virou Kremlin. Então, esses lugares todos a gente frequentou. Todos que você pode imaginar. Aí, tá. Quando começa a ficar mais sério lá o lance do rap, por exemplo, tu vai pegar o Câmbio Negro. O Câmbio Negro chega e fala: sou negão careca da Ceilândia mesmo e daí? Tu vive falando merda e ainda pisa aqui, sai voado, moleque, besouro sem asa. Não é qualquer prego que apronta na minha casa e pá. Então, e o Câmbio Negro começa a falar da Ceilândia. Sim. Sou da Ceilândia mesmo, sou da Ceilândia e é isso. E aí o cara começa a impregnar e falar assim, aqui é Ceilândia, mano. Nós somos Ceilândia. E isso, a galera, o que antigamente foi uma fase de... Quando você falava que é da Ceilândia, todo mundo, da Ceilândia. Com a chegada forte do movimento hip hop, isso começa a mudar. Porque no movimento hip hop você vai trabalhar a sua quebrada, você vai valorizar a sua quebrada, e a galera soube valorizar isso mesmo. Então, começou pelo Câmbio Negro, com Jamaica e o X. Logo em seguida veio o Alibi, Cirurgia Moral, e a gente falava da Ceilândia de uma maneira que onde a galera falava, caramba, eu sou da CI. Sim. E aí o som da Ceilândia é isso aqui, tá ligado? Então, assim, por que tem essa diferença? Porque depois do Câmbio Negro, depois que o Jamaica saiu do Câmbio Negro, e a gente forma o Alibi, isso em 95, né? 94, 95, a gente tem uma coisa, quando a gente foi produzir com o Rafa, o DJ Rafa, teve uma característica que a gente levou pra produzir com o Rafa, foi o seguinte, falou, Rafa, a primeira coisa, a gente vai querer que tenha os graves, muito grave, é pra estourar a caixa de som, daquele jeito. Os carros passem e os alarmes tudo dispara, isso. Né? E naquela época, não tinha, a música, o hip hop não tinha isso. Tinha na música gringa, que tinha os Miami Bass, os caras usavam muito, já o nome já dizia tudo, Miami Bass. Era muito grave. Muito grave aquela coisa e tal. Mas no Brasil ninguém usava. A gente veio com essa sequência, falou. E a gente pegou as músicas que a gente ouvia, que eram os breakdance, né? Não é nem o breaking hoje, seriam os breakdance chamados da década de 80. Todas as músicas que a gente curtia, na maioria a gente pegou, diminuiu o pitch dela e botou ela lentinha, que era um breakzão, e aí era 125, foi lá para 90, e com os graves. E aí a gente começou a cantar dentro desse processo. Foi quando mudou tudo. Quando a gente lançou o primeiro Alibi, né, com o Negão, Jamaica, Cabala, né, que era o apelido da época, que era o meu apelido, Cabala. Quando a gente lança o primeiro Alibi, ele tipo assim, foi aquela coisa, a galera ouviu e falou, rapaz, que é isso aí, mano? Porque não tinha nada nessa... O pessoal achava que era tipo gringo. Não tinha isso. Pegada, né? Não tinha isso. Só que a gente tava falando da Ceilândia, dos rolés, falava P-Norte, P-Sul. A gente foi bem assim, e a galera sente regional. Quando você é regional e quando você fala um pico da quebrada, Bartal, tava no Feira do Rolo e tal, falava cara, tudo. Esse cara mora aqui. Meu irmão, isso pipocou daquela maneira que quando a gente fez o segundo Alibi, aí que a gente já tava naquela consciência de fazer mais pancando mesmo, cara, foi isso. Então, assim, a partir daí, tanto é que existe um estudo, um livro, um camarada criou esse livro mesmo, ele fez um estudo em relação a isso, ele falou, cara, como o rap de Brasília, ele existiu, ele chegou a um ponto de ser tratado como um gênero, tipo assim, tem um rap e tem um rap de Brasília. E aí, por que é isso? Por causa do grave.
Então, Começou aqui, nasceu aqui. Nasceu aqui. Com vocês. Com a gente. Isso aí é certo. Legal. Todo mundo admite, todo mundo sabe. Fala, velho, esses caras Ninguém começaram vai discutir isso. Não, ninguém discute isso, ninguém discute. Rolou várias. Eu me lembro de um podcast que rolou também. Tava inclusive tava o Hungria, Duke J, parceirão daquele modelo. E quando falou do grave, até o Hungria falou: não, deixa o Duke falar disso aí. Porque o Duke, ele captou muita parada do grave, né? E aí do Foi tribo. no nosso concorrente esse papo aí? No nosso Esse concorrente? foi no concorrente, hein? Foi, não? Pode pá. Acho que eu vi isso. E aí ele falou sobre isso. Ele falou: não, na época os caras criaram um som que era. Pum, pum, era gravizão e uma caixinha no aro. E foi aquilo que a gente fez. Aí a gente começou. E aí a gente tem uma consciência do antes e do depois do Alibi. O que virou? Hoje você tem esse gênero, o Rap Brasília. É esse aí, são os graves. E a gente fez isso, tá ligado? O Jamaica é um ponto fortíssimo dentro disso. Isso tudo a gente criou. Sim. Mas o Negão, ele era muito focado nessa parada, tá ligado? De ser isso aqui mesmo, né? E a gente foi usando toda a nossa influência, tudo que a gente tinha de vivência, colocando ali dentro com o Rafa. Também, isso não ia acontecer se não fosse com o Rafa. O DJ Rafa, ele captou tudo. Ele tinha os equipamentos que poderiam produzir o que a gente quis, cara. A gente queria isso aqui, o Rafa pesquisava, ralava e criava, mano. Eu ia até perguntar isso, porque sempre tem, tipo, você tá ali, sempre tem um amigo que tem um violão melhor, faz uns discos de fora. Era o Rafa. Era o Rafa esse cara. Era o Rafa. O Rafa tinha o equipamento que casava com o que a gente queria. E aí, a partir dali, acabou. Depois veio aquele álbum do Jamaica, né? Que foi o Tô Só Observando, que foi pipoco, cheio de grave, clássico acima de clássico ali. E aí foi. A partir daí foi só essa linha. E aí, nessa transição do Alibi 2 pra esse do Tô Só Observando, como é que foi essa transição? Como é que foi? Porque assim, todo mundo ficava esperando um Alibi 3, né? Por conta do que foi e tudo mais. Como é que foi essa transição? E aí o Jamaica vai e lança o Tô Só Observando. Então, quando rolou essa parada, foi tipo assim, eu acho que um ano depois que a gente lançou o Alibi, foi em 97, esse segundo Alibi, né? O Pague Pra Entrar e Reze Pra Sair. Sim. 97. Não, o Jamaica lancei isso foi em 99. Acho que foi em 99. O Jamaica lancei isso também. E eu lancei um Cabala também. Só que o Cabala que eu lancei foi numa linha mais break ainda, que eu gostava muito dos break. Era a minha influência. Então a gente fez um álbum que a galera do breakdance, assim, da época do break, no Brasil todo, fala: caraca, isso aí é o álbum. Ninguém faz música de break. Sim. Só você que fez música de break pros caras dançar. Tinha essa parada, né, velho? E o Negão faz isso aí. Isso foi essa transição. A gente, bora fazer os solos, beleza. Só que nessa época o Jamaica... vocês não estavam brigados, não. Vocês só decidiram cada um fazer o seu projeto. A gente não tava brigado, mas tinha uma divergência ali no meio, que foi justamente uma empresária que apareceu no rolê. Uma Yoko. Ela mesmo. Yoko. A Yoko aparece, começa a desvirtuar a parada e começa... Fica um negócio meio pra lá, meio pra cá, e aí, bora Jamaica, bora produzir aqui e tal, aquela coisa toda. A gente faz o do Alibi, mas eu quero focar mais no Jamaica. E começou a gerar aquelas paradas. Pronto, Jamaica assinou com a Warner. Sim. De boa. Só que o único trauma que rolou ali foi o seguinte, por exemplo, o Jamaica assina com a Warner, faz uma parada muito doida, coloca um som dentro de um filme do Schwarzenegger, uma música dele aparece lá no filme. Qual? Cara, no filme se chama... Peraí, Efeito Colateral. É o nome desse filme do Schwarzenegger. Sim, sei qual é. Efeito Colateral. E aí... Eu vou procurar depois. Vai ter uma fase lá na Colômbia. A música que aparece lá é... Brasil e Colômbia é tudo igual, né? Aí a música do Jamaica que aparece lá e tal. Legal. Assim, pô, vitória total. Galera de quebrada, botando música na Warner, aparecendo em filme de Schwarzenegger, mano. Isso aí... tinha, era maluquice. Não tinha... Mas aí acabou que não deu certo o esquema do Jamaica lá na Warner. Porque o cara... Não pelo produtor, mas que o produtor era um lendário também, que era o Capone da Sony. Lendário. Mas qual é a visão do cara? O cara chega, aí ele tem uma visão. Né? Tom Capone. Tom Capone, ele mesmo. Ele tem uma visão em relação ao que você produz. Agora nós vamos fazer isso. Mas os caras não entendem que o molho estava aqui. O molho, meu irmão, que fazia acontecer era isso aqui. Não era essa coisa nova, era a vivência. Brasília, agora, se pegasse toda essa vivência e colocasse a estrutura da Warner com tudo, ia ser um pipoco, mano.
Mas aí não foi, mudou. Tanto é que depois, quando lança esse álbum, que foi o Pra Doido Pirado, o Negão, ele sai tal e... Aí eu tô só observando ainda maior do que ele. Sim. Ele lançou um novo álbum, mas ainda não tinha... É. O antigo ainda não tinha passado ainda, né? Não Ainda, passou. O pessoal ainda tava vivendo Tanto o é que não antigo. passou até hoje, pra ter uma Passou ideia. até hoje, O exatamente. bagulho tava muito, muito certo ali. E aí acabou que não deu certo. Pediu rescisão, viu que falou assim, não, isso aqui não vai dar certo não, mano. Porque nessa linha aqui de produzir isso aqui, eu prefiro voltar pra lá e produzir Sim. o que eu quero, o que a gente gosta, o que eu sei que a galera curte, do que produzir isso aqui. Sim. Que é uma E coisa... foi isso que acabou voltando e tal, né? Mas é assim, voltando um pouquinho, porque eu acho que a gente já foi muito pra frente. Eu quero saber do Alibi, como é que foi formado, como é que você tirou o DJ Cabala, né? Era o Cabala Era o só. Era o Cabala e o Jamaica. Como é que surgiu Como essa é que surgiu dupla? isso? Isso começou... Como a gente cantava antigamente, no BSB Boys, que era Cabala, Jamaica e Calaco, que era o outro. Calaco. A gente lá na M Norte, com o nosso grupo BSB Boys. Plá, cantando, fazendo aquela festa. Concursos de rap, aquela coisa toda. E aí surgiu a oportunidade de gravar. O Jamaica... tá, nesse concurso lá lá do Pandiá. Sim. Não, foi do Pandiá? Foi. A galera da M Norte, vários grupos, né? Lá naquela época tinha 20, 30 grupos participando do negócio. Primeiro lugar, Câmbio Negro. Segundo lugar, BSB Boys. E terceiro lugar, como é que era o nome do grupo do Rei, do Paulinho, do Cirurgia Moral? Que não era Cirurgia Moral, era outro nome. Eles ficaram em terceiro lugar. E aí a gente olhou, pô, caramba, só deu M Norte. A gente, nessa época, morava na M. Sim. Aí, todo mundo lá, os primeiro e segundo lugar, tudo lá, primeiro, segundo e terceiro da M Norte. Nisso, o Rafa conheceu o som do X e tal, que é negão nervoso e tal. Conheceu o Câmbio Negro e levou pra Discovery. Pro Genivaldo, que era o dono da Discovery. Sim. Falou, mano, conhece isso aqui, grava isso, mano. Isso aqui vai ser pipoco. Mas quando o Genivaldo ouviu, falou, você tá doido, vou gravar isso não, mano. O cara tá xingando do início ao fim. E aquela sub-raça era só palavrão. E antigamente era meio... O rap não era bem visto, né? Não. Era daquele. Aham. Totalmente periférico, marginalizado. marginalizado. E o cara vinha xingando tudo. Aí o cara falou, não vou gravar isso aí, mano. Aí o Rafa falava, velho, você precisa gravar isso aqui. Que o Rafa conhecia, falou, mano, isso aqui quando chegar vai estourar. E aí convenceu o Genivaldo, gravaram o Câmbio Negro. Gravou o Câmbio Negro, pipoco, mano. Primeiro Câmbio Negro foi daquele jeito. Chega em São Paulo forte pra caramba. Em qualquer lugar que chegava Câmbio Negro, os caras tomavam de conta, mano. Ficou batendo assim, daquele modelo. Mas na caminhada, teve a treta do Jamaica com o X. E aí é onde surge o Alibi. Certo. Depois, o Câmbio Negro foi gravado em 92 e o primeiro Alibi em 95. Então, esses 3 anos aí, rolou, aí veio a treta. A treta vai pra cá, vai pra lá, Jamaica trabalhava ali, o X falava que o Jamaica não poderia, não ia estar mais no grupo, o negão falava, como assim? Aí começou as tretas, mano, começou a bagunça. Ixi. Resumindo, Jamaica sai do Câmbio Negro. Saiu assim, né? Ele... Eu me lembro que foi... Esse saiu assim, já entrega muita coisa. Saiu assim, né? Não saiu de boa, né? Saiu, vamos lá. E nessa época, aí tá lá, tem uma história cabulosa. Nessa época, por exemplo, eu servi a Marinha, Fuzileiros Navais, aqui nesse grupamento aqui, que 3 anos lá. Isso foi de 87 a 90. Logo em seguida a gente saiu da Marinha, fico mais um ano ali e entrei fiz 2 concursos que tinha pra época, PM e bombeiro. Aquela coisa normal, a mãe falando, vai lá, faz esse negócio. E falei, tá, vamos fazer. Passei. Na época era mais tranquilinho, né? Fazer concurso. Passei. E aí, tipo, quem chamou primeiro foi a PM. E eu peguei e entrei na PM. Eu tava lá, 93, 94 e 95, isso. Logo em seguida, quando o Jamaica sai do Câmbio Negro, aí ele fala, e aí, neguinho,
bora voltar pros grupos. E eu lá na PM falei, demorou. Não tava Porque gostando, eu fui lá, eu curti assim a bagunça, né? Mas o negócio de ficar lá não era pra mim, tá ligado? A gente tinha sempre teve uma ligação muito forte com... Sim. Isso foi desde criança, né? Com o hip hop, com a cultura, né? Eu falei, meu irmão, demorou, já que é na hora. Já papelada, dei baixa, saí fora. E a gente veio com Alibi, foi na hora. Isso aí não teve... E onde é que veio esse nome, Alibi? Pois é, o Alibi, ele veio, foi um nome, inclusive, que o Jamaica criou. É como se tava relacionado muito a essa treta que teve com o Câmbio Negro. Então, esse aqui é meu Alibi. Ah, tá. Foi tipo isso. Qualquer coisa. Inclusive, o nome Câmbio Negro, acho que também foi o Jamaica que criou, né? Foi. Há vários nomes, assim, foi o Jamaica Cirurgia Moral. Era bom de nome, né? Bom de nome, Cirurgia Moral, Câmbio Negro, Alibi, esses grupos... DF Zulu Breakers. Sim. Todos esses nomes foi batizado pelo Negão, pelo Jamaica. Massa. E aí nessa a gente veio com o Alibi. Foi gravado o primeiro Alibi no 95. E aí a partir daí a gente começou, a gente engatou. Né? Veio desse racha que o Jamaica saiu do Câmbio Negro. E bora começar o Alibi, bora. E aí... E qual foi o primeiro sucesso que vocês lançaram? Porque, na verdade, vocês lançaram um álbum, né? Era, isso. A gente chegou a lançar um vinil. Um compacto? Não, vinil mesmo. Vinil mesmo. Uhum. Inclusive, eu não tinha mais esse vinil. Difícil pra caramba, velho. Que o tempo passou, a gente perdeu essa parada, eu acabei perdendo. Sério, você não tem o... Eu tenho agora. Não, então, ele tá contando a história de como ele conseguiu. Tá. Consegui, mano. Cara, foi... É assim, essa correria do dia a dia aí, a gente... Na época a gente fica com um monte, né? Vai dando, pega aí, pá, quando vê, pô, não tem mais nada. E aí foi. E aí a gente foi conseguir esse vinil agora, de novo, né? Tá lá, agora tá guardadão, tá de boa. Foi o primeiro vinil. E qual foi o primeiro sucesso de vocês? Cara, nesse vinil, que aí depois a gente foi a transição do vinil pro CD. Então ele tem em vinil e tem ele em CD. Ainda tem isso. A gente passou tem fita também? Deve ter também. Tem fita. Né? Até os do começo dos anos 2000, todo mundo tinha. Tem fita. Nem que fosse pra gravar do rádio. A gente, inclusive, tem uma fita pirata que foi muito sucesso, que era de um lado Racionais, do outro lado Alibi. Essa fita foi de um show que a gente fez em Goiânia. Foi um ao vivo? Foi um show do Alibi Racionais. É uma fita lá oficial. Em Goiânia. A fita oficial. Os caras produziram. De um lado Alibi, do outro lado Racionais. Quem vendeu aqui lá, vendeu tudo. O cara plugou a mesa no gravador e fez um paciente zero. Tá lá. E aí, assim, aí do primeiro álbum do Alibi, aí você tinha perguntado... É o do sucesso. Qual foi a música do sucesso? Pra você ter uma ideia, a gente nunca fez música falando aqui, a gente vai trabalhar essa música. A gente nunca fez isso. Não tinha uma música de trabalho, a gente simplesmente falava assim, caramba, que som doido, é isso que eu queria, era isso. Caramba, então a gente produzia as músicas curtindo todas as músicas. Sim. Então a gente não teve uma música específica. A gente teve até uma parada assim muito cabulosa, tanto dentro do primeiro Alibi, como no segundo, foi que o feedback que a gente tinha, que a gente fala, moleque, a gente coloca aqui e deixa rodar. Então pra gente era muito interessante isso. Não dá pra pular, né? Tipo, era a abertura, aí vem pau, aí vem outra, vem aquela do início ao fim, mano. Legal. Isso no segundo Alibi foi da mesma maneira. Né? Isso é muito difícil, é sério. Se tivesse uma galera pra gente trocar uma ideia, os caras vão falar, mano, colocam e deixa rodar. Legal. Isso foi cabuloso. Então a gente nunca teve música de trabalho, mas teve músicas que a galera acabando ouvia mais. No primeiro Alibi, é uma música que chama CI, rodou muito. Papai Noel, Prostitutas, tinha essas músicas que rolavam bastante, né? Fora a abertura, que a abertura ela tá envolvida justamente com o esquema da guerra lá, né? Com a bagunça que teve. Que era o... Alibi. A gente tava escutando antes pra relembrar como era. Isso. Ela. A primeira, né? E no segundo, aí vem Lobo do Asfalto, Pague pra Entrar. O Pague pra Entrar e Res pra Sair foi a música que a gente canta... Pra eles tudo isso é comum. Dois malucos num Opala 71. Então essa música até hoje é daquele modelo, Lobo do Asfalto... Que fala mais de carro também, camarada que roubava carro e tal. Quando eu falo de Alibi com os meus amigos, ou com, enfim,
com a galera da música, na minha cabeça me vem a abertura, a intro do disco e essa música também, do Opala 71. Pra mim ela realmente, vem, elas, acho que em cada um, né? Isso. E aí, beleza, e como é que foi o processo criativo do Alibi 1 pro Alibi 2? Porque assim, você falou, né, do primeiro o Jamaica e vocês lá, falando, putz, tá faltando grave, a gente tem que botar grave e ninguém fez isso no Brasil, vamos fazer essa porra aqui. E quando você faz o primeiro e dá muito certo, e esse processo criativo pra ter o 2? No segundo, o Rafa já tava sabendo que a gente ia querer os graves. Do mesmo jeito, ele amplificou mais a parada, né? Ele já tinha outro equipamento, já chegava mais. Você vai ver a diferença de mixagem, por exemplo, do primeiro Ali pro segundo, a voz, aquela coisa toda. Eu ouço minha voz lá no primeiro... Hoje, né? Claro, hoje a gente vai ouvir, pô, caramba, que paia, velho, paia demais. Velho. A galera tudo curte, porque é a época que os caras viveram. Os caras, pô, cresci ouvindo vocês, cresci ouvindo você, cresci, eu falei, pô, meu irmão. Eu melhorei, melhorei. Cresci ouvindo você. Falei, pô, os caras das antigas. Aí, meu pai ouvia você, meu pai ouvia, minha mãe ouvia você. Aí agora teve o ano passado, a minha avó ouvia você. Eu falei, ô bagaceira. Não, ao mesmo tempo que isso aí... É muito bom, mas eu falei, fala baixo, moleque, que essa galera pega isso aqui e vai... Porra, minha avó... Pô, minha avó ouvia você. Eu falei, misericórdia, meu irmão. Minha avó, velho. E uma coisa que eu gosto também de quando eu tenho a oportunidade de sentar com um artista, com um músico, com um produtor, que pegou essa transição do analógico pro digital. E vocês pegaram exatamente a transição, tanto que vocês lançaram as duas mídias, né? Lançaram o LP e lançaram o CD. Como é que era pra... Porque assim, você falou da produção lá dos anos 80 e cortando a fita com gilete, e é isso aí. E como é que chegou pra vocês, quando vocês foram produzir já essa questão que já tinha o digital, como é que foi essa mudança pra vocês que vieram das antigas? Foi muito louco, mano. Isso aí, tipo assim... A gente lembrar do... Porque a gente produziu todo o estúdio do Rafa, a princípio era na casa dele. Então a gente vinha aqui na Asa Norte mesmo, produzia aqui na casa dele e tal, olhava aquele monte de equipamento periférico, aquela coisa pra caramba, tá ligado? E mexia, a gente, caramba, velho. Aí o negão até falava assim, pô, vou pegar amanhã desse negócio. Mas você fala, não tem como pegar, não. Ele gostava de... o negão sempre gostou, mano. Sempre. Tanto é que depois ele começou a produzir, né? Sim. Mas essa transição foi cabulosa, porque... Com o Rafa lá, e quando a gente foi pro estúdio pra gravar, que a gente gravou no Zen Estúdiozão era aqui aqui no Rádio TV, Rádio Center, né? Rádio Center, não. Isso. Inclusive finados, né? A pandemia, Isso. Então aquela mesa daqui pra lá, uma mesa de som gigantesca. O Rafa chegava lá, pô, o Rafa é muito monstruoso, mano. Pegava aquela mesa lá, mexia em tudo. Cara, compressor, tudo que tinha lá, ele realmente mexia em tudo, velho. Sabe quem era técnico de som lá nessa época dos anos 90? O Vambi. O tecladista do Nat Roots e tal, nosso parceiro. Pode crer. Ele, inclusive, ele tem várias histórias de como ele gravou várias coisas naquele estúdio. Pra você ter ideia, eu não vou lembrar agora o nome do... Mas tá naquele documentário que o Lelo fez, BSB Rock, alguma coisa. Eu não lembro qual era a banda. Mas eles queriam um som de Harley na introdução do disco. E eles tiveram que botar uma Harley naquele corredor lá do Zen, microfonar tudo, brigar com o síndico, subornar segurança pra poder subir com a Harley lá. Eu não vou lembrar, depois eu pego o nome da... Cara, é muito louco. Acho que era a RD, a banda, talvez, que é do Gama, talvez. Acho que talvez seja essa banda. E ele tem várias histórias dessas, e inclusive ele lembra da gravação com o Rafa lá. Isso, então assim, essa transição foi muito louca porque... A gente deu de cara saindo de um tape deck ali, caindo naquele estúdio. Primeiro o equipamento do Rafa e depois lá no Zen. E a gente, caramba, velho, que lugar é esse, né? Gigantesco, tudo aquilo ali. Aí, beleza, depois a gente foi pro segundo Alibi. E aí já tava mais suave, a gente já entendia mais da coisa, né? Já tava mais dentro, mas essa transição foi louca. Ali sem entender nada, né? Deu certo e tal. Aí depois no segundo vocês já foram melhorando mais né? Tanto tecnicamente. Que tem uma diferença do primeiro Alibi pro segundo ali na mixagem, até mesmo o Rafa, né? Pelo estilo da música. Foi entendendo, né? Porque a gente chegou, pô, Rafa, a gente quer isso aqui. Caraca, velho, como é que eu vou fazer isso? Se vira. Foi brabo, velho. Ninguém nunca tinha feito, Não tinha, velho. E a gente, eu repito, não teria como fazer aquilo se não fosse com o Rafa, velho. Casou tudo. Tudo. E hoje em dia, assim, como é que você vê o cenário do hip hop hoje, do rap? Tem uma galera fazendo coisa legal ainda? Sim, ou você acha que antigamente era melhor? É porque, querendo ou não, aquilo que a gente falou aqui, né?
vocês criaram um gênero, porque você tem rap e tem rap Ceilândia. Você procura rádio, começaram a mudar. no digital tem o gênero rap Ceilândia, sabe? É. Então, assim, essa pergunta que você faz, eu gostaria de entender, porque vocês começaram e foram essa é a minha opinião, tá? Vocês viveram o prime do rap DF, na minha opinião. Tanto de ideia quanto de criatividade, até de criar um gênero, né? Como é que você vê isso hoje em dia? Então, claro que a coisa muda, né? Mudou muito. E quando eu falo muda, a gente muda dentro de todos os elementos do hip hop. No breaking, no rap, grafite, DJ, tudo isso muda, né? Tem atualizações e tal. Já viu atualização que fala assim, pô, outra era melhor, atualizou, piorou? Sim. Já teve essas atualizações. Então, acontece também. Isso também acontece. Pô, atualizou mas piorou um pouquinho. Sim. Né? Aí vem a outra versão até chegar e tal. Então a gente viveu isso e a gente passou por todas. A gente viveu todas essas fases, né? Então, assim, eu pego músicas da década de 80, década de 90, que aí tanto rap nacional como gringo, na década de 90, pipocou mundialmente, assim, brabíssimo, né? Do hip hop 90, você colocar aí, todo mundo já ouviu o hip hop 90, o gringo, né, tal. Sim. E aí 2000 já muda e a gente entra nessa parada de hoje. Quando chega aliás, a gente volta um pouco com o trap, muda mais essa parada. Aí é transição de novo da galera que fala, pô, velho, eu gostei disso aqui eu não gosto, foi conflito. Então teve a galera só do trap mesmo. Então tem os caras do rap que falam isso aí não é música. Aí os caras do trap, isso aí é os rap velho antigo. Aí briga. Tem essa briga, né? É normal. Mas tem dentro do rock, tem dentro do sertanejo. Isso, vai ter isso, cara. Vai ter desse mesmo jeito. E assim, e acaba que tem público pra todo mundo, no final das contas, Tem público pra todo mundo. Eu acho que é um conflito... assim, pelo menos de público, é um conflito saudável. Não é alguém que tá roubando o seu público. Não. É porque também a gente entende, eu sempre falo isso assim. Quando eu falo do rap, vamos falar do hip hop ali no geral, ou vamos falar da música que é o rap, existe lá, é como se fosse uma grande massa aqui de pizza, né? Sim. E aí, só que aí o cara, não, eu quero, vai ser metade calabresa e metade de frango, exemplo. Mas a massa é a mesma, a base é a mesma. Entendi. Então quando a gente pega ali o trap ou o boom bap, o rap, o que você colocar de gênero, a gente vai entender que a base é a mesma. Mano. Não adianta querer correr, não, isso aqui agora a gente realmente criou uma parada nova aqui que nunca foi tocado. Se você voltar um pouquinho, você vai falar, pô, mas isso aqui, você puxou daqui, que veio daqui, é a base. Tem uma base ali, mano. Então, a própria base inicial lá no começo dos anos 80, ela veio do funk, veio do soul. Ela não foi criada ali do zero no rap, foi, né? Ela veio um sample de instrumental de uma coisa que já existia, né? É isso, essa base ela nunca mudou. Ela tá aí, vai mudar o sabor em cima, o sabor, né? Aquela coisa lá, o que vai colocar doce, Nutella, seja lá o que for que você colocar ali. Vai mudar, tem gente que vai consumir, eu não gosto de pizza de frango, mas eu gosto de pizza mais raiz, né? Eu sou mais raiz. Bota pimenta nessa pizza aí. Eu acho assim, analisando com cabeça e olhando, né? Com olhar de produtor. Tem coisa boa, acho que em qualquer gênero. Sim, assim. Você vai ter coisa boa. Beleza, não gosto da letra. Pô, mas foi bem produzido ali. Tem uma coisa boa que você vai tirar de... Tem. Não vou falar de tudo, porque tem coisa que também... Por mais produzido que seja, também não dá, né? Mas por exemplo, a galera tem... Você falou do trap, né? A galera teve um pouquinho de resistência com o trap BR, né? E tal, que também virou um estilo, né? O trap BR virou um subgênero ali, que virou um gênero, na verdade. E eu já fui em alguns festivais onde... já vi até de cima do palco vendo a produção toda de artista de trap. E a galera... tem a galera que produz bem pra caramba. Tem alguns selos de trap que são a 30 para 1 do Matuê mesmo. É uma puta de uma produção. E o show dele, inclusive, foi um dos que eu já tive a oportunidade de ver de cima do palco, ver como é que é o corre da galera e tal. Cara, você tira ele cantando ali. É um show de R&B com BPM lá em cima. Então o problema é ele cantando. Tirando ele. Cara, pior que eu gosto. Pior que eu acho que ele manda bem, sabia? Porque ele na proposta. Aí a gente vai entrar numa discussão. Do gênero dele, a galera fala que ele é o melhor. A gente vai entrar numa discussão que aí é um gênero, por exemplo, que você não curte. Entende? Não é que eu não curto, não.
Tá. Só não gosta. Não que eu não consumo, curto, só não não gosto. consumo. É, não vamos consumo. colocar Tá. assim. Ele com medo Isso. do Matuê vir aqui, aí ele Aham. puxar o corte. Matuê, queremos você aqui, hein, Matuê? Aí puxa o corte, aí ele tá. Eu vi que você falou, aí faz uma diss pra ele, né? Isso. Não, veja. Mas assim, Foi o Renato. vou falar do. Ele tem um irmão gêmeo, é fácil falar. Mas Pode crer. o que eu tava querendo chegar é que a produção de palco, os Aham. músicos. Pô, o cara tem um maestro ali que fica no off aqui falando pra todo mundo pra onde tem que ir. E você pega o instrumental, bota no chinelo um monte de coisa que eu já vi. Com já. certeza, Então, mano. assim, vai ter coisa boa em tudo que você olhar. Uhum. Depende do ponto de vista. Retém o que é bom ali daquele ali. Dá tá pra de tirar boa. uma coisinha, né? E E a gente falou do vai lá. Hungria, né? O que você acha Sim, do Hungria sim. hoje? Ele é o que tá representando hoje em dia melhor a rap. cena do rap. Principalmente o rap De Ceilândia Brasília, aí, que é. a galera fala. Então, o Hungria ele foi criando características diferentes Aham. dentro do processo também. A Hungria passou por essas fases, Começou lá no lembra? som de play, né? Aquela coisa lá, era um estilo de som, Que era mais ostentação, né? De carro, não sei o carro quê, e tal, aquela coisa toda. Olha, os carros. E aí ele foi caminhando, foi dando uma direção para outro caminho ali, né? Sim. Vamos colocar. Até ele chegar, de repente, hoje ele é um cara que fala, vamos colocar, da positividade, ele tem uma linha de raciocínio, Vitória, né? de vitória conquista. e de conquista que a galera compra mesmo e fala assim, pô, é isso. E acho que é legal, né, galera, repetir isso. Às vezes é melhor falar, pô, vou ser vitorioso do que, eu sou um perdedor mesmo, eu sou um merda. quebrar, Tá né? ligado? Então isso aí com certeza é muito melhor. Mas eu, por exemplo, quando eu olho assim, por exemplo, os caras mais estourados aqui no DF é Hungria e Tribo. Sim. Eu tenho uma identificação muito grande com Tribo. Primeiro pelo estilo de som que veio o mais das antigas dele, Aham. que era mais repão, aquela coisa toda. Eles também Depois- se moldaram um pouco, né? Sim, também. E foi uma parada muito legal. Primeiro que o Duque também ele é um cara que sabe fazer a parada, tem um conhecimento muito louco ali dentro do processo. E Hungria, cara, eu acho que pra mim ele tem essa caminhada, tem essa pegada. Ele passou também pelo esquema do trapping. Ele faz algumas músicas com essa pegada do trap também, influenciado. Eu acho que o trap ele influenciou geral na galera. Sim. Teve gente que, os camaradas mais da old school, falam assim, não vou fazer esse troço. Aí tem os caras que falam, meu irmão, eu vou experimentar, vamos ver como é. Vai que. Vai ter, né? Eu vou experimentar. Eu mesmo experimentei. Ia Tá perguntar, tudo você certo. experimentou? Aí eu experimentei, Aham. gostei, mas depois falei, não, mas não Não quero é mais minha, não. não é minha. Eu vou começar a Legalzinho, mas É. vou continuar fazendo meu trampo. curtir e tal, mas tá aí. Pra mim eu não vou ficar preso. Você em falou nada, né? do Duque do Pacificadores? Aham. Nossa, eu perdi completo. Não, do Tribo, perdão. Isso, isso. Eu tava tentando. Porque vou falar do Pacificadores já. Mas do Tribo. Uma coisa que eu vi muito, que eles, a produção deles, fizeram, acho que no timing certo, foi a questão do audiovisual como um todo. Sim, não só. sim. Porque assim, as músicas, né? O áudio, ele já era muito identificado com. Só pelo beat você já sabia de quem que era, só Sim, pelo. sim. Né, sem cantar, você já sabia de onde estava vindo. E nesse boom de internet, e eu vi uma entrevista do que falando do. Cara, a galera viu o que o Condzilla fez no funk, Aham. e aí faltava isso no rap, ter aquele visual Sim. foda, né? É isso. Com as Produção, com a mega produção e tal. produção. E eles trouxeram isso, Sim, né, foi. pra parada, né? Foi. Que você pega, né? Você pega. Beleza, o som já era consolidado, já era o Tribo e tudo mais. Mas quando você pegava o visual, ele não era tão estourado quanto assim, de visualização, né? Sabe, Aham. o que é muito importante hoje com a internet, Sim. pro artista. E eles vieram com essa, a gente tem que investir nisso, a gente tem que fazer clipe assim, a gente tem que deixar a Foi isso imersão mesmo. pra quem é nosso fã mais, né, dentro Aham. da parada. E eu acho isso legal porque é uma visão lá na frente. A gente tava falando do Foi. Kraftwerk lá atrás, que a Aham. galera não entendia, né, o que eles faziam lá nos anos 70 lá. Isso. Porque era uma coisa muito lá na frente. Lá na frente, E, mano, lá na e frente. eu acho que é um pouquinho mais com a cabeça de hoje em dia, mas a Tribo pegou essa virada na hora certa, eu acho. Foi. A gente tem que trazer Com certeza. o visual junto, porque a gente tem que mostrar que também a gente tá evoluindo. Não é só... que eu acho que é super válido, mas não é só pegar uma câmera e gravar na esquina aqui, rimando. É aquilo, Aham. manter a essência, mas dando uma pitada de novo, né?
Sim, eu acho que inovando É um isso. pouquinho. É, dando a pitada de novo. tem que evoluir. O que dá pra evoluir sem perder a essência, eu acho que é isso. É isso, é legal. E a evolução ela vai ser natural, né? Pra tudo, Sim. pra tudo aí a gente entende que isso tem que evoluir mesmo. E aí, beleza. A gente falou do começo dos anos 2000 ali, Uhum. a gente falou da conversão e tudo mais. E dessa década de 2000 pra cá. Porque era o Cabala, aí, Isso. aí depois Rivas, e aí como é que foi isso? E aí, tipo assim, até hoje tem a galera que me chama de Cabala e a galera de Rivas, normal. E E de aí- álibi também. Né? É isso. E teve Olha o álibi ali, ó. olha lá. E teve uma fase que a galera me chamava de Jamaica. Jamaica também. E aí, Jamaica? Eu falei, pô, não sou Jamaica não, eu sou irmão dele. Tô ligado, tô ligado. Mas não sabia seu nome e chamava. Aí, então, assim, passando por essa fase, por exemplo, vamos lá, eu uso Cabala até 2000. Aí, a partir de 2000, eu começo a usar o Rivas. O nome Rivas. E aí, até encontro com uma galera, depois de 10 anos, por exemplo, já tem 26 anos, né? Que eu uso o nome Rivas. Mas tem a galera que chega pra mim, bom, eu não consigo te chamar de Rivas, não, velho. Pode chamar só de Pra Cabala. mim você é Falei, Cabala. pode, pô, claro. E aí rola aquela questão, né? E aí, sem traumas, eu falei, sem traumas. Tanto é que a gente fez um som novo, que justamente eu vou estar falando sobre isso. Legal. Tá ligado? Uma galera que me chama, e aí, Rivas? Eu falo, doido. Aí o bicho, Cabala, eu dá ideia, doido. Essas coisas de... Os dois. Já teve situação que eu tava aqui, que o cara presenciou. Veio 2 caras dando junto. O cara parou, e aí, Cabala? Eu falei, e aí, Rivas? O bicho... Os dois. Um me chamou de Cabala e outro de Rivas. E aí, galera, beleza, Não dá beleza? Bicho... Uma crise de identidade, Não. não. E eu sou quem agora? não, aí eu falo assim, vai um nome, outro é sobrenome, tá de boa, é a mesma pessoa. E aí é o ponto que eu queria chegar. O por que deixar o Cabala pra Sim. trás e usar o Rivas tem a ver com uma mudança de guinada na carreira. Você queria ir pra um lado e queria deixar o Cabala lá no lugar dele no álibi. Foi tipo isso, não, foi tipo assim. Isso rolou na minha época da conversão, tá ligado? Isso em 2000, né? Quando Então, arrumaram a casinha. da casinha, a época da casinha. Aí o que rola? Tipo assim, eu sempre usei o Cabala, aquela coisa toda. E aí parece que quando eu me converti, eu falei, pô, velho, não vou usar mais não. Vou usar Rivas agora. Bateu a lombra, velho. Agora eu sou o Rivas. Tipo, né? lombrei mesmo, falei, não, agora eu sou o Rivas. Entendi. Agora pronto. E aí, é porque o nome, o Rivas, é de família, Riva, né? Que é o nome mesmo, não sei se eu posso falar, não é melhor não. Fala aí, fala. A Não, tem que falar. Eu achei que era Rivas. teu nome. Não é não, velho. Não é? É um pedaço dele. Rivas Nildo. Quase, moleque. Sério? Sério. Fala não, agora fala. Agora... É Riva Nilson. Riva Nilson. Nilson. Aí o Riva era sempre usei... É porque existe Rivas mesmo. É. Tem gente chamada Rivas. Sim, eu sim, tem. conheci já. Aí eu comecei a usar só o Rivas mesmo, que era família Riva. Eu Aí coloquei ficou. só um Szinho ali pra dar um Então pan. vamos corrigir aqui a tarja dele aqui. Cadê? Riva Ó, Nilson. tá Rivas ali, ó. Vou botar Riva Nilson agora. Hein? E um cara que usou muito isso foi o Gog, né? O Gog, quando ele criou o nome lá, o Gog, era o nome dele. A gente, caramba, esse bicho é doido, né, velho? Que é o Genivaldo Oliveira Gonçalves. A gente falou, não, eu não vou usar isso aí O nunca, meu Rodak é nome. disso. Rodrigo Alves de Carvalho. Aí virou Ah, é? Rodak, Aí, ó. Virou marca, virou estúdio, virou tudo agora. Rodak. Virou um império. Não, calma Ei, lá. calma. Menos, Virou menos. império. Silvio Santos, Menos. calma aí, Silvio Santos. Já E tô aí, olhando lá então, na e aí frente. a troca foi depois da conversão. Sim, aí eu comecei a usar o Rivas, normal, naturalzinho e tal. E aí o tempo foi passando, pô, tem uma galera que questionou pra caramba, né, dessa coisa de ter mudado. Falava, velho, como é que tu é doido, velho? Como é que tu vai tirar esse nome, velho? Todo mundo te conhece. Eu falei, velho, já foi, agora eu uso o Rivas e... Assino tudo como Rivas. Rivas. Teve uma fase que eu ficava escrevendo Rivas DC, depois de Cristo. Até ficar. Aí a galera, não, tá bom, é o Rivas. Aí os bichos chamavam Cabala, e aí Cabala, bichão mesmo, chama de Cabala não, pô. Ficava, tipo, corrigindo, agora é Rivas cara. aí, meu irmão. Mais de Pô, boa. né? velho, de boa, aquelas coisas, mano. E aí, a gente teve a perda do seu irmão, né? Sim. Não tem muito tempo. Uhum. Como é que foi essa fase pra você? E assim, acho que é um momento legal de falar. Eu estudei em escola pública a vida toda, Taguatinga, enfim, Taguatinga Norte ali. E, cara, eu perdi as contas de quantas vezes o seu irmão foi lá
Provavelmente você também deve ter ido. E foi com a galera do hip hop. Não só mostrar a cultura hip hop, cantar, a galera do break dançar e tal, oficina de grafite e tudo mais, mas de dar testemunho de vida, de Pode falar, crer. cara, ó, eu vim do mesmo lugar que vocês, eu consigo, se eu conseguir, vocês conseguem também e tal. É isso. Minha vida não foi fácil, vocês estão vendo que não é fácil, e ele dando... Eu perdi as contas, assim, umas 2, 3 vezes por ano ele ia lá e era bem legal. Mas entrou no ouvido e sai pelo outro, né? Que você virou e você zoeira. Beleza. Zoeira. Tá certo. Não podia perder, né? Perde o amigo, mas Exato. a piada não vai perder. Deixa ele. Conta aí pra gente como é que Vou abrir um essa estúdio, tá fase. vendendo uma sala aqui, vou abrir um outro estúdio aqui, sair daqui, levar Não, já umas teve um coisas episódio que ele e falou que fazer ia lá. montar com outro cara, né? O episódio passado tinha um amigo teu aqui que eu falei, ele tava querendo montar, eu falei, não, vamos fazer, eu Vamos saí daqui, fazer, a gente pode monta crer. Eu vou junto. ficar sozinho. No próximo eu vou apresentar sozinho, tô lascado. Assim, aí voltando a falar do Jamaica, Como é que foi essa fase? porque a gente sabe da importância dele. Sim. Acho que a nossa conversa aqui Sim. deixou bem claro, mas a importância dele para a cultura no Distrito Federal, não só hip hop, eu acho que a cultura no geral e a parte social também, que eu me incluo por conta dos encontros que eu tive com ele. Como é que foi isso? O que você pode falar pra gente de como é que... Então, foi uma fase bem complicada, né? A gente sabe que essa coisa do câncer, ele foi muito agressivo, né? Então chega, começa tratamento, aquela coisa toda, e eu acho que até mesmo a idade dele também depende muito, né? Tem muita gente que é mais nova. Não sei, organismo é cabuloso, né, velho? Então cada um reage de uma maneira. Cabeça também. Né? Isso tudo conta, cara. O teu psicológico vai influenciar também. E aí, quando acontece esse esquema com o Negão, já foi uma fase bem cabulosa, né? Teve uma fase que a gente tava coisa de irmão e a gente tava assim, tipo, meio que brigado, tá ligado? Aí teve uma fase assim, eu cheguei e falei, pô, moleque, e aí, vamos marcar pra gente trocar uma ideia e tal? Aí a gente marcou, trocamos ideia, resolveu, aquela vida toda, todo o processo que tinha, e só besteira, tá ligado? Não, mas assim, briga de irmão. Briga de irmão, só assim. besteira. E aí foi até essa fase também que ele, mais uma vez, ele ia querer sair também de candidato, que ele tentou algumas vezes, 2 vezes. E nessa, ele já com a doença, a gente até falava assim, pô, mas será, moleque, isso aí que campanha é canseira pra caramba, o cara tem que entrar num pique ali cabuloso. A vida dele virou Desgaste demais. Demais. E tanto é que ele, realmente, a gente trocou a ideia, então bora. A gente começou a trocar ideia, marcar com pessoas aqui, aquele corre de campanha mesmo e tal. Mas eu vi que ele foi diminuindo e realmente era puxado, não dava pra entrar nesse pique aí, né, velho? Então, assim, acabou que foi pesando mais e assim, infelizmente, não rolou essa metástase, né? Então, assim, quando essa coisa espalha, e foi bem complicado. E aí, chegou o Negão, não suportou, né? Realmente não conseguiu, né? Mas, assim, lutou pra caramba, claro, como todo mundo. Sim. Mas o Negão deixou um legado, assim, tão cabuloso, mano, tão cabuloso. E a gente fez questão de manter isso. Primeiro com aquela... O que era tudo simbólico, por exemplo. Onde era o Quarentão, na Ceilândia. Foi onde a gente viveu ali dentro daquele Quarentão. Nos lugares onde a gente curtia e tal. Que virou restaurante comunitário. E que era o local de cultura que tinha... E a Ceilândia perdeu muitos lugares de cultura. E um deles foi o Quarentão. Então, assim, onde era o Quarentão virou um restaurante comunitário. Mas... Fizemos aquele corre, a galera, entrou uma deputada também para fazer esse corre, para conseguir transformar aquilo lá, virar restaurante comunitário DJ Jamaica. Para homenagear. Para homenagear. Tudo que ele fez. Não era pelo restaurante, era pelo local. Sim. O local ele é simbólico pra gente, ele é o do Quarentão. Então, a gente já curtiu muito lá, já vários shows. Todo mundo já cantou lá, tá ligado? Os caras tá aí de DJ1. Sim. Tantas iam pra Ceilândia. É importante pra cultura, né? Ia pro Quarentão. Então essa briga foi pelo local, pela representatividade daquele local. Quando a gente cria agora a Casa do Hip Hop, o ano passado,
A gente trocou ideia também com a esposa dele, do Jamaica, a Adriana e tudo mais. A gente falou, não, cara, a gente vai fazer a Casa do Hip Hop de Ceilândia, DJ Jamaica. Pra manter também, sempre, mantendo o legado, sempre, cara. Então, algumas coisas que acontecem lá na casa é pelo Escama do Negão. Então, ou tudo que a gente faz lá em datas comemorativas, como aniversário do hip hop, ou Dia Mundial do Hip Hop. Desculpa. Sempre vai ter alguma coisa muito relacionada ao Jamaica. A gente mantém isso, né? Sim. Então é uma forma também da gente estar contando a história. Como a gente tem muitas visitações escolares na casa, a gente vai estar sempre falando. Então, assim, é uma maneira que a gente tem também de contar a história, manter a história viva. E é importante pra caramba. Pelo legado da própria música, sim, pelo legado da parte da cultural, de tudo que o Negão já fez, aquela coisa toda. E a gente mantém isso muito vivo, mano. Muito vivo mesmo, entendeu? Então lá... uma maneira também de manter ele vivo também, né? De estar aqui presente, continuar fazendo o trabalho que ele fazia, né? Eu sei que é complicado, tá ligado? É tipo assim, o complicado é... a pessoa morre e a gente manter ela viva, sim, em memória, tá ligado? Assim, isso ano a ano, todo... Tá ligado? Então, assim, tem... Por exemplo, às vezes eu olho assim, a família... Vamos colocar a família, por exemplo. Às vezes a Adriana e a Safira, que é a esposa e a filha, para elas é mais difícil ainda, mas tem que manter isso e passar por essa fase e começar a ver isso de maneira diferente. Sim. Elas entendem isso, né, velho? Apesar de toda a dificuldade. Também, né? Sim, sim. Tem que ir para esse lado. Assim, eu acho que, obviamente, é muito difícil, né? Mas é uma coisa que eu acho que com o tempo vai se virando para esse lado, né? De ser uma lembrança não dos últimos dias que foram difíceis, mas de tudo que ele fez, né? Isso é bem legal. Isso. E a gente realmente faz isso com a consciência muito, muito firme, sim, em relação a essas coisas, né? Sim. E a família, você falou da família, a filha dele é cantora também. Sim, agora, a Safira. Né? Seu filho também é, né? Sim, Ravel, ele é produtor, ele canta também. Inclusive, o Ravel tá produzindo a Safira agora, né? Musicalmente falando, ele tá produzindo a Safira, já tá lá produzindo um EP, eu acho que, ou talvez saia um álbum. Eles são num processo lá. Sempre cantaram juntos, fizeram umas gracinhas e tal, aquela coisa de primo. Sempre tiveram apoio da família. Sim. A família é musical desde 1950. Tocava sertanejo raiz, né? Pois é. E os projetos aí, hoje em dia? O que você conta aí pra gente? Então, hoje a gente tem a Casa do Hip Hop de Ceilândia, de Jamaica. Dentro da casa a gente já trabalha muita coisa em relação ao projeto. A gente vai trabalhar não só com esses 4 elementos do hip hop, mas todos os seus derivados possíveis que chega pra gente ou que a gente pode expandir ali. A gente vai estar trabalhando também, né, em relação a oficinas, palestra. A casa ela é aberta para, às vezes, um cara, queria fazer um encontro aí de, sei lá, a gente vai falar sobre música e tal. Então a gente agenda a casa pra galera estar lá e tal. É um espaço, né? Sempre voltado para esse lado. Sempre voltado para esse lado. Por exemplo, agora no dia 9, né? Dia 9 de março, foi comemorado o dia do Internacional do DJ lá. Foi uma festa muito louca. Foi uma iniciativa do DJ Elcimar. A casa, a frente da casa é o DJ Elcimar, sou eu, a minha esposa Jane e a esposa do Elcimar, a Laís. Sim. Nós 4 formamos ali, criamos a Casa do Hip Hop de Ceilândia. E o Elcimar também tem história pra caramba, né? Tem. Rapaz, o Elcimar já deu aula pra tanta gente, mano. Você vai pegar os caras que pegaram aula com o Elcimar, a galera se fala, cara, peguei aula com o Elcimar, Todo mundo fez aula com o Elcimar ali. Ou fez aula com o Rivas ou fez aula com o Elcimar. Então, assim, a gente tem esses projetos, por exemplo, o mês de março pra gente tá sendo um mês muito puxado, né? A gente começou com o Dia Internacional das Mulheres, sim, que é o dia 8. Foi uma festa muito legal, muito forte, tanto de muita ideia também, com possibilidade de realmente a gente trocar ideia, entender às vezes hoje, principalmente falar sobre feminicídio, é uma parada assim que tá extrapolando, né? Já extrapolou, na verdade. Então, assim, para trazer essa consciência, principalmente para os homens, né? Então a gente já começa a ter realmente ideias diferentes, falar sobre aquilo ali, entender e ver o que pode ser feito. De homem para homem mesmo, falando sobre isso, né? Dia 9 foi o Mundial do DJ, então foi uma festa muito louca, convidou vários DJs, chegou DJ de todo lugar, de todas as gerações.
se encontrando, foi muito legal isso. Dia 21 de março a gente tem um encontro de Opalas e Caravans e carros antigos com as miniaturas, que é a galera do EBD, Encontro Brasília Diecast, que são miniaturas de carros. Cara, uma parada muito louca. Vai ter batalha de breaking, vai ter batalha de basquete de rua. Legal. A gente vai estar fazendo lá um pocket show também, vai estar fazendo um tributo ao nosso irmão DJ Jamaica, né? Eu, o Rei, Cirurgia Moral, Safira e o Ravel, meu filho. Então vai ser uma tarde bem intensa, com muita coisa, dia 21, lá na praça em frente da Casa do Hip Hop. É uma praça que nós já batizamos, ela é a Praça do Hip Hop. Legal. Inclusive criamos um monumento lá, Eu Amo Hip Hop, e fizemos e tomamos de conta lá do processo. Agora é a Praça do Hip Hop e ninguém triste. Dia 26 tem a Batalha da Casa, uma batalha onde vai reunir alguns vencedores de batalhas da Ceilândia, para estar batalhando lá na quinta-feira. No dia 27 é o aniversário da casa. Dia 27 a gente colocou ela... Vai fazer um ano? Um ano. Legal. No dia do aniversário da Ceilândia, no mesmo dia, a gente colocou isso realmente, a gente trabalhou para inaugurar a casa no dia do aniversário da Ceilândia, porque a gente tem tudo a ver com a Ceilândia, o hip hop, aquela casa. Hip hop é Ceilândia e Ceilândia é hip hop. É isso. Legal. E aí a gente, no dia 27, tem essa festa lá, com visitações escolares, sempre, as escolas sempre estão lá, a gente com visitação. À noite vai ter aquela festinha bem na paz pra nós lá. Inclusive, o convite já está feito pra vocês. Dia 27, é só chegar. Cadê os nossos convites? Não, vai estar chegando. Legal. Mas já pode salvar a data aí. Dia 28 também, aí é o lazer da casa, vai ser um dia com atividades esportivas, cultural, o dia inteiro. E aí, no mês de março, a gente para no dia 28. Mas em abril a gente retoma. Descansar um pouquinho também. É isso. Massa. Muita atividade. Então vamos pro nosso último quadro aí. Né? Vamos sim. Que é o Deu Bom e Deu Ruim. Deu bom e deu ruim. A gente vai te perguntar um deu bom da sua vida. Pode ser carreira, pode ser fora da carreira e tal. E um deu ruim. A gente começa, na verdade, com um deu ruim. E aí, pensa num deu ruim, assim, falar, putz, esse dia aqui, rolou isso aqui e deu muito ruim. Caraca, velho. Não precisa ser só profissional, só artístico. Pode ser também na vida pessoal. Aí é contigo. Quer que eu fale um deu ruim? Deu ruim. Vamos começar no Deu Ruim. Eu vou falar um deu ruim aqui, vai ser uma história, mano. Que antes a gente fazia Quem tem dinheiro conta história. Antes a gente fazia o Deu Bom primeiro, depois o Deu Ruim. Mas aí a gente acabava no acabava muito o programa pra baixo. Então é melhor a gente fazer o Deu Ruim primeiro. Eu te falei da história que eu fui policial militar aqui no DF. Sim. Fui lá, passei 3 anos e saí fora pelo esquema do álibi, nunca não me prendi em nada, aquela coisa. Muito pelo contrário, onde eu passava, eu levava o rap pra lá, era aquela bagunça. Né? Mas no meio dessa história, o que aconteceu? Na década de 90, a Polícia Civil fez uma operação que se chamava... Eu não vou lembrar o nome da operação, mas era o seguinte, eles estavam atrás de todas as gangues do Distrito Federal. Nessa época, a gente fez uma reportagem lá no Grande Circular, antigo Grande Circular, onde é o Museu da República hoje, biblioteca, aquele lugar todo lá. E lá, uma repórter do Correio Brasiliense trocava ideia com a gente, lembro de trocar ideia com o Ex, Jamaica, a gente tava lá. E aí, como é que é essa parada de vocês e tal? O Ex falava, aqui é a nossa gangue é esse aqui é a nossa gangue pra lá, nossa gangue pra cá. Normal, e pra nós a gente era um vocabulário normal. A gíria de vocês ali. Nosso irmão aqui é a nossa gangue, beleza. Pronto. O primeiro deu ruim dessa história foi, saiu o jornal, Correio Brasiliense. Naquele dia que a gente tava lá, todo mundo curtindo, saiu uma reportagem, Gangues de Brasília. Putz. Saiu Reforços Break, nosso grupo de break, DF Zulu, Câmbio Negro, todos os grupos eram gangues da Ceilândia. Colocaram na lista de gangues da Ceilândia os grupos de rap, colocaram todo mundo. A gente olhou e as fotos que saiu no jornal, saiu tudo de tarja. Sim. A gente de tarja, todo mundo assim... Censurado ali. Censurado, porque aqui é daquele jeito. Quando vocês fizeram, você sabia que era pra isso? Ou, tipo, não. Foi meio que Ela tava falando sobre essas paradas, mas a gente nunca imaginava que ia sair dessa maneira. Ia sair pejorativo. Muito pejorativo, muito. E aí, quando saiu esse jornal, eu me lembro de uma foto do Correio Brasiliense lá, que tá lá, eu tô na frente, eu pá, assim, e o nosso grupo
Era reforço, tinha um R aqui. Sim. Tá eu e mais uma galera, né? Aquela pegada lá de gangue. Aí. Vai Os vendo. bandidão de Brasília. Vai vendo. Saiu essa foto. Galera, tudo de tarde, gente, pô, que merda é essa? O que tá rolando? Como é que sai uma parada dessa? E eu tô na PM. Aí um dia eu tô. Na PM, caralho. Aí eu tô num dia lá no refeitório, à noite. Fantástico. Ah. Aí a gente assistindo televisão aqui no refeitório, aqui, pá, assistindo televisão, aí a reportagem vem, Gangues de Brasília. Aí, gente, eu só, caraca, velho, o que vai vir aí? Vamos ver, né? Era naquela época que tinha aquela gangue do... Tava morreu até o menino lá, o Tinha- Marco Antônio Velasco. Tinha Mavoca, Adidas, Balão Mágico do Gama, Aham. e entre outros, O tinha Falange Satânica. tudo, mano. Tava Era essa tudo. época aí? É nessa época, tem todo, tem os nomes lá de todo mundo. E tava vocês lá. E tinha Câmbio Negro, Misturou Reforço, todo mundo no mesmo todo saco mundo, as ali. gangues de Ceilândia, do Gama, gangue de Sobradinho. Aham. Era gangue. Os caras fizeram uma reportagem cabulosa. E aí veio no Fantástico. Mano, o primeiro cara que aparece sou eu. Fizeram uma montagem. Vem o eu, Vlau. Eu vim aqui assim. Aí veio o Torpedo, veio o Galo, veio o Tem. Eu com entrei tarja. de ferro, mano. Ou sem tarja. De tarja. Aí o cara que tava do meu lado. O polícia olhou pra mim, olhou. Mano, isso é tu? Ele falou. Aliás, inclusive, eu tava com a correntinha que eu usava eu e minha esposa, a mesma correntinha assim. Eu já peguei lá, Já fiz guardou, assim. já. Aí eu tô aqui de boa e o cara olhava pra mim. Ele falou, véi, esse cara é tu, mano. Eu falei, é doido, né, moleque? Mano, Nada a aí, ver comigo. nada a ver comigo. Aí ele falou assim, e aquele R ali? O R, né? Aham. Comando Rivanilson. Ainda botou essa. Mano, aquele dia deu ruim. Vai, tu não sabe o que é. Foi um terror, mano. Pra sair dessa bagunça, tá ligado? Que o Correio Até Brasiliense explicar. fez. Não, foi tão cabuloso. Meu pai fez um corre, velho. Polícia Civil e tal. E pá, até sair uma nota, aquela famosa Pequenininha, de nota que rodapé. ninguém vai ver. É. Falando do erro, falando do que aconteceu. Retratação. Retratação. Cara, saiu. Mas- Mas ninguém tem isso. Nem a nota e nem essa a gente tem. Só tem a outra. a dos gangsters. Essa Tampando pequena... a capa do jornal, você tem, né? Cara, esse dia foi muito cabuloso, velho. Foi muito cabuloso. E aí foi esse dia que deu ruim pra caramba, né? A partir daí a gente teve uma problemática muito grande. Até a galera que treinava na rua, os break não pararam de treinar, porque a polícia tava prendendo todo mundo, que era gangue. Eles viam isso como, Sim. os caras das gangues aí, ó, os caras estão lá no chão dançando. Vamos pegar todo mundo. Parou o break, tipo, morreu assim. Todo mundo, ninguém saía mais pra treinar nas quadras, aquela coisa toda. Deu aquela morrida, tá Esse ligado? aí foi um deu ruim. Esse- Até global, né? Até no Global, Fantástico. é. Saiu no Fantástico, eu falei, não acredito que eu tô aí. E agora o que eu tô fazendo aí, mano. um deu bom. Deu bom foi sair no Fantástico. Ah, eu vou contar a mesma história. Aí nesse mesmo dia eu Até saí meu no dia que me Fantástico. chamaram. Deu bom. Ai, caramba, Fala velho. aí, um deu bom. Pô, deu bom, Teve mano. vários, né? Caraca, velho. Elege um aí que você acha que tem a história legal, assim. Mano, vou te falar um deu bom. Que agora vai abalar. Fala aí. Já olhou pra patroa. Posso contar? Não posso. Pode. É pedir autorização, tá? Tá liberado, tá liberado. Eu acho que uma parada muito boa mesmo, assim, que eu acho que conta toda essa história foi no dia que a gente começou a ter um relacionamento. Eu e dona Jane. É um cara romântico. Deu bom, deu bom. Tá bom? Como é que foi essa história? Agora pra gente rapidinho. Como é que vocês se conheceram? Você contou que foi na igreja? Não. Essa aí Porque foi. na época da igreja eles já estavam juntos já. Você já tava Isso, Porque já. ela tava Aham. esperando o primeiro filho, né? Isso, aham. Isso foi em. Acho que a gente se conhecer mesmo assim, ó, talvez em 88. Ah, sim. Por aí, né, Jânio? 88, Ela concordou ali já. 87. Agora vai ser brabo. Contar a história, ideia, erro aqui, já viu. Não, só um resuminho. Vamos lá. É, Não por precisa dar aí. muito detalhe, não, que os detalhes. É, a gente os se perde. detalhes é que dá ruim. Até porque você esquece uma É data, outro dá esquece ruim. uma hora, esquece outro a dá melhor... ruim. Que aí mas- você vai ver ser o da outro ruim deu mesmo. Então, assim, a gente conhece mais ou menos nessa época, 88 e tal. 87, 88 e tal. Beleza. A gente rodava, a gente ia para alguns lugares, já ela com ela é a irmã dela, o irmão dela, e a gente saía da M Norte, era num tempo que tinha, eu não sei se vocês lembram,
tinha um que chamava de curral, que era integração. Os ônibus iam pra dentro de um negócio ali. De um terminal, era isso. Lá a gente fazia algumas bagunças e tal. Algumas pichações daquele jeito, daquele rolezinho. E a gente acabou se encontrando, batendo os olhos ali naqueles rolês e tal. Aí daqui a pouco, quem é você? Conversa vai, conversa vem. Eu tô resumindo bastante, mano. Não, sim, eu tô pensando. Vamos resumir bastante. Porque senão você vai ter que emprestar o sofá aqui pra você. Vai dormir aqui. E aí nessas viagens a gente foi pra Goiânia, viajando pra Goiânia, a gente trocou muitas ideias e tal. Eu muito de boa ali na minha, pá, daquele jeito. Ela sempre perguntando algumas coisas, e conversa vai, conversa vem. Até que chegou um dia a gente viu numa boate aqui na Asa Norte, inclusive. Era uma boate que rolava um som interessante, a galera saiu toda lá da Ceilândia, veio curtir aqui, isso em 89 ou 90, mais ou menos aí. E nessa curtição, dentro da boate, um matinê. Nessa época rolava uns matinê ainda. Deu bom. A gente se conheceu melhor, trocamos algumas ideias, umas bitocas pra lá, algumas bitocas pra cá. E aí tá aí até hoje. A história tá aí até hoje. Aqui. Até hoje. Aí a gente hoje temos 30 aí. Aí eu falei, não vai nos detalhes. Não vai nos detalhes. Olha o sofá ficando cada vez mais perto. Ela até parou de mexer ali. Falei, vai, completa agora. Vai. 30 e poucos. Se foi 90, aí tá mais fácil. Vai fazer 36. É isso. Ou já fez 36. É isso, 36. Salvou, hein? Boa, salvou. Não é porque eu nasci em 90. Aí pode crer. Aí foi associação. 36 anos. E a partir daí, o nascimento do Ravel em 2000. E só teve o Ravel também. Bacana. Foi isso. Então a gente praticamente ficou 10 anos ali, sempre junto, curtindo. Depois com o Ravel nascem. E é isso. São 36 anos já na caminhada. Deu bom. Não, deu bom demais. História da muito vida boa. de deu bom. A vida. Então é isso, né? A gente quer agradecer aqui a sua presença. Foi demais, muito mano. bom. Legal demais o papo. Muito obrigado bom demais. por ter colado aí com a gente. E quer deixar suas redes sociais, falar mais alguma coisa? Fala também fazer um lá convite. Sim. É isso, galera. Então, assim, próximas atividades, sempre no dia 21 agora. 21 do 3 de março, né? Lá na casa do Hip Hop, vai ser esse encontro de carros antigos. Dia 26 tem batalha de rima à noite. Dia 27 é o aniversário da casa. Você está convidado mesmo para conhecer um pouco mais da história da casa do Hip Hop de Ceilândia. DJ Jamaica, conhecer lá. E dia 28 também a gente tem atividade, lazezão, daquele jeito. O convite está feito, é para geral mesmo. Legal. E tem muita história para contar, tem muita história para rolar, muita água para rolar debaixo dessa ponte. Sim. Quero agradecer mesmo assim, o convite. Muito obrigado, pô, troca de ideia muito massa. Tamo junto aí sempre. As redes sociais, a gente tem a Casa do Hip Hop de Ceilândia. Pode seguir, vai estar sempre atualizada, sempre vendo o que tá rolando. E as minhas redes, eu tenho 2 Insta, né? Na verdade, eu tive que separar um do grafite. Eu faço grafite tem uma também. Peça aqui, né? É isso. É o do grafite e o outro. Essa aqui tá atrás aqui. Deixa eu pegar ela aqui. Sim, uma parada simples, mas foi do dia do lançamento da nossa exposição lá na Biblioteca Nacional. Foi bem legal. Pô, vocês apareceram lá também, foi. A gente tava lá, né? É isso, legal. muito legal. E o outro é Rivas Alibi, né? Um é Rivas Alibi, no Instagram, e o outro Rivas Artes Visuais, rivas.artesvisuais, que é a parte das artes mesmo e tal. Acabei separando que a gente tinha tanta coisa pros 2 lados ali. Mas é isso, família. Muito obrigado aí pelo convite mais uma vez. Valeu demais. E demorou, tamo juntão mesmo, naquele modelo. Se precisar da gente aí, pode contar com a gente. Com certeza. Com o Rodak Studio. Massa. Com o Neto também, Netão aí. Boa demais. Tamo aí. Netão aí é um cara que tá ligado nos rolês também. Curte as produções também, né? Massa. Bom demais. É isso, galera. Cadê ali? Agora tá na lista. É isso, galera. Encerramos aqui nosso podcast Deu Bom. Espero que vocês tenham gostado. Segue a gente também no Instagram, no YouTube, nas nossas redes sociais aí, no pessoal, no profissional. Vai aparecer tudo aí, se Deus quiser, eu vou colocar aí, né? Também tá. Fazer edição aí. Tô só me enrolando também. Não, Mas eu entendo, essa retomada, a gente tá ajustando muita coisa que a gente pecava antes, né? Então tá tudo certo. Exatamente. Então é isso, espero que vocês tenham curtido e até a próxima. Valeu. Valeu. Deu bom demais. Valeu. Paz. Foi.